Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 241. Shukaku dentro de Gaara não agiu mais. Com o apoio de Ebisu e outros e o apoio secreto de Kirigakuri, Gaara garantiu firmemente sua posição como Kazekage. Como resultado, a situação interna de Tsunagakuri se estabilizou. Isso não deixou espaço para Hiruzen Sarutobi, o quarto Raikage ou mesmo Onoki interferirem ou causarem problemas. A derrota no campo de batalha de Ishinen, somada ao estado enfraquecido de Konoha e a grande distância de Komogakuri de Tsunagakuri, significou que Hiruzen e o quarto Raikage não podiam fazer muito mais do que sentar e ficar impotentes. Onoki, sempre em cima do muro, pegou o dinheiro de Kirigakuri. Sua neutralidade deixou Konoha e Komogakuri furiosos de frustração, mas incapazes de agir. No final, eles não tiveram escolha a não ser desistir, por enquanto, esperando que a situação mudasse e lhes desse outra chance de tirar Tsunagakuri das garras de Kirigakuri. Da perspectiva de Onoki, ele não gostava muito de ver aquele pirralho do Yagura presunçoso e bem-sucedido. Mas dinheiro de verdade na mão era exatamente o que Vagakuri mais precisava naquele momento. As verdades mais simples geralmente continham a sabedoria mais profunda. Não importa o quanto o mundo externo mudasse, contanto que a força da pessoa fosse sólida, ela poderia permanecer inabalável diante de tudo. Simplificando, se você tivesse crédito suficiente no seu cartão, você poderia ignorar os descontos irritantes e as promoções relâmpago de todas as plataformas. Graças à recente série de vitórias de Vagakuri contra o País do Vento, o Daimyo do País da Terra havia flexibilizado o financiamento militar. Onoki agora tinha os recursos para reconstruir sua força militar. Com dinheiro de sobra, ele estava disposto a investir pesadamente, enviando shinobi bem treinados em missões mais perigosas e de nível mais alto. Mesmo que algo desse errado e anos de treinamento fossem desperdiçados, Onoki finalmente tinha a liberdade de correr tais riscos sem se arrepender. Nos bastidores, Onoki já havia recusado uma oferta de um obscuro grupo ninja desonesto. Eles propuseram um acordo mercenário, e Vagakuri aceitaria missões de alto nível, e o grupo as executaria em seu nome, dividindo as recompensas depois. Mas Vagakuri não precisava mais de mercenários. Eles tinham força para completar missões de alto nível sozinhos. O grupo secreto de Uchiha Obito, a organização que ama os animais, como era ironicamente chamado, bateu em uma parede logo no primeiro passo de seus planos de arrecadação de fundos. Com Vagakuri fechando a porta na cara deles, nenhuma das 5 grandes nações estava disposta a lhes dar uma chance. Kirigakuri e Tsunagakuri eram praticamente inimigas juradas, então essa rota foi fechada desde o início. Tanto Konoha quanto Komogakuri tinham cofres fundos, nunca lhes faltou dinheiro, e Vagakuri era sua única oportunidade potencial. Mas o céu não apenas fechou a porta com força, como também fechou as janelas. Deidara, que recentemente se destacara em uma escaramuça na fronteira com Konoha, estava agora sob o olhar atento de Onoki. Ele havia sido marcado como futuro sucessor do Tsuchikage. Só havia um arrependimento. Deidara tinha chakra da terra, mas não tinha o chakra do vento e do fogo, o que significava que ele não poderia herdar a liberação de poeira. Mesmo assim, Onoki o manteve firmemente protegido. Obito, que estava de olho nesse recruta promissor por meio de Zetsu branco, nunca teve a chance de fazer contato. Os espiões de Kirigakuri infiltrados em Vagakuri, sob as ordens diretas de Yagura, também estavam observando de perto os movimentos de Deidara. Anos se passaram sem nenhuma notícia de que Deidara foi marcado como um ninja desonesto. Era seguro dizer que Obito falhou em roubar Deidara. Não podemos deixar de nos perguntar se, na linha do tempo original, a deserção de Deidara foi na verdade uma manobra do próprio Onoki para plantar um espião dentro da Akatsuki. Mas no fim Deidara se tornou um verdadeiro rebelde. Ele não só deixou de agir como um informante, como até perdeu a vida no processo. Yagura se imaginou no lugar de Onoki naquela linha do tempo. Se seu futuro Mizukage tão cuidadosamente nutrido morresse assim. Sim, essa é uma história de terror. Agora que Nagato se foi, a versão solo de Obito da Akatsuki não era nem de longe tão ameaçadora. De acordo com as informações coletadas por Yagura, as forças de Obito, além de Zetsu, incluíam apenas Uchiha Itachi e Idan, ambos ex-membros da Akatsuki. Os demais eram rostos desconhecidos, com níveis de poder que chegavam ao nível de Jounin de Elite. Onoki não tinha razão alguma para deixar o rebelde Deidara vagar e se desperdiçar. Com o passar do tempo, Deidara, junto com Kurotsushi e Akatsushi, se tornou o rosto da próxima geração de Vagakuri. Até mesmo outrora o quarto Raikage teve que começar a consertar laços com Vagakuri enquanto lentamente recuperava sua força. Assim como Onoki havia previsto, o verdadeiro poder era a única moeda real. Agora, a geração mais jovem, aqueles nascidos durante ou logo após a Terceira Grande Guerra Ninja, ou aqueles que a viveram na infância, estava se tornando a força central nas corridas armamentistas de suas respectivas aldeias. Komogakuri também teve suas estrelas em ascensão, Darui e o Jituni, Seomoi, todos shinobi excepcionais da próxima geração. Tanto em quantidade quanto em qualidade, eles estavam no mesmo nível do grupo de talentos de Vagakuri. Mas graças à diplomacia agressiva do quarto Raikage, Komogakuri fez muitos inimigos. De Vagakuri a Konoha e Kirigakuri, as longas fronteiras significavam que as forças de Komogakuri estavam perigosamente dispersas, e Vagakuri havia matado o terceiro Raikage. Por causa dessa vingança pessoal, o quarto Raikage jamais poderia se aliar verdadeiramente a eles. Konoha, por outro lado, era um espinho no pé de Komogakuri há décadas. Era próxima, rica e frágil, um alvo ideal para expansão.
A menos que o quarto Raikage adotasse repentinamente uma política defensiva, uma aliança com Konoha também estava fora de cogitação. Quanto a Kirigakure, ele já havia rompido pessoalmente aquela aliança após a queda do governo fantoche de Tsunagakure. E Yagura, o quarto Mizukage, continuava sendo seu maior rival na luta pelo domínio. Então, em sua busca por aliados, o quarto Raikage acabou riscando um nome após o outro. Para onde quer que ele se virasse, ele enfrentava o isolamento. Os conflitos intermináveis apenas drenaram o poder de Komogakure, forte, mas nunca dominante. Das três principais vilas Kirigakure, Iwagakure e Konoha, apenas Konoha era mais frágil e fácil de lidar. A terceira grande guerra ninja, seguida pelo incidente da Nove Caudas, prejudicou a defesa nacional de Konoha. No 60º ano de Konoha, a vila estava passando por uma lacuna geracional. Deidara de Iwagakure, Darui de Komogakure, Kimimaru de Kirigakure, esses shinobi promissores já eram jounin de pleno direito, a maioria com idades entre 15 e 25 anos. Em Konoha, Uzumaki e Naruto, a nova geração do trio Ino Shikasho, os filhos dos clãs Inuzuka, Aburame e Hyuga, todos tinham apenas 12 ou 13 anos. Claro, os 12 de Konoha eram o elenco principal. Mas se você realmente olhasse para a situação atual de dentro deste mundo, graças às consequências do ataque da Kyuubi, Konoha era na verdade a vila mais desgastada pela guerra de todas. De todas as principais vilas shinobi, aquela com a recuperação mais lenta após a guerra foi Kirigakure. Até mesmo Tsunagakure, a mais fraca das 5 grandes vilas ocultas, já havia presenciado a ascensão de uma nova geração. Com apenas 12 anos, Gaara estava pronto para assumir grandes responsabilidades. Sua irmã Temari e seu irmão Kankuro também haviam se fortalecido consideravelmente. Enquanto isso, em Kirigakure, na Academia Ninja, a temporada de formaturas havia acabado em junho. Os exames finais já haviam terminado. Os genins recém-formados agora usavam orgulhosamente seus protetores de testa. Cada equipe de 3 alunos recebeu um líder de esquadrão Jonin para levá-los para a próxima fase de treinamento. Tão devagar, Ung. Uma menina pequena de cabelos grisalhos e olhos azul petróleo brilhantes, pupilas quase verticais, gritou sua frustração. Sua voz ecoou pela sala de aula. Seus braços estavam envoltos em bandagens e ela usava uma armadura preta, leve e elegante. Se esse professor não aparecer logo, vou dissecá-los. Chega, Shinobu, resmungou um garoto de camisa azul, esfregando a orelha. Uchiha Sasuke já estava ficando com dor de cabeça. Ele olhou para o garoto ruivo ao lado dele, que estava tecendo selos de mão sem pensar por tédio e zombou. Você nem precisa de selos. Quem você está tentando impressionar? Uzumaki Mema visivelmente desanimado com o golpe. Ai, acabei de ser repreendido por fingir pelo rei do fingimento. Sasuke explodiu batendo na mesa e dando um soco em Mema. Quem você está chamando de rei do fingimento? Quem dá o primeiro soco é o rei do fingimento. Mema desviou suavemente do soco desanimado de Sasuke rindo. Eu não inventei. Esse título foi concedido pessoalmente a você pelo Mizukage. Você vai negar? Quando eram mais novos, Sasuke era um garotinho gentil e de bochechas rechonchudas aos olhos de Mema. Mas, nos últimos anos, algo mudou. Era como se um interruptor interno tivesse sido acionado. Talvez fosse a puberdade. Talvez fosse apenas rebeldia. Ele começou a usar aquela roupa azul e a tentar agir de forma indiferente. Não combinava com ele não conseguia continuar assim por muito tempo sem sair do personagem, mas Sasuke claramente achava que isso tornava legal. Mizukage. Sasuke estava tão furioso que nem conseguia dizer as palavras. Ele não conseguiu gritar com Yagura, mas Mema? Ele com certeza daria um soco em Mema. Lá vamos nós. Shinobu, cujo nome completo era Shinobu Keriha, parou de balançar as pernas impacientemente na mesa. Passou levemente por algumas escrivaninhas e se jogou de bruços para observar o drama se desenrolar à distância. As 3 crianças estavam tão envolvidas na briga que se esqueceram completamente do professor que deveriam estar esperando. Isto é, até a porta da sala de aula ranger ao abrir. O barulho assustou todos os 3. Os 3 eram os melhores entre seus pares, extremamente perspicazes. Nenhum jonin comum conseguiria se aproximar sem ser notado. Então, se nenhum deles o ouviu chegando, isso significava que o instrutor designado não era um jonin comum. Bem, parece que todos vocês têm bastante energia. Encostado na porta, o homem tinha cabelos azul claros e olhos violeta. Sorriu para eles com um ar tranquilo, quase brincalhão. Isso é bom. Você vai precisar dessa energia. As crianças congelaram e de repente gritaram em uníssono. Mizukage-sama? Ah, você descobriu tão rápido. Yagura levantou a mão, fazendo um tique com o polegar e o indicador, e beliscou a própria bochecha. Droga, eu me revelei cedo demais? Estraguei totalmente o toque dramático. Esqueça isso. Vamos tentar de novo. Ele pigarreou e se endireitou, fazendo uma expressão séria e fingida. Você pegou o cara errado. Eu não sou Mizukage. Meu nome é Kagura Karatashi, prima de Yagura do clã Karatashi, uma jonin de Kirigakure. Serei sua nova líder de esquadrão a partir de hoje. Já fazia anos desde a última vez que ele tirou o pó desse pseudônimo Kagura. O mesmo truque de sempre, um jutsu de transformação, auxiliado por um clone de espelho d'água. Ele estava falando um absurdo total, com uma cara completamente séria, destruindo o pouco senso de reverência que as crianças tinham construído. Mema, Sasuke e Shinobu. Na verdade, disse Mema com uma cara séria, retiro o que disse sobre Sasuke. Ele se virou para o não Mizukage e declarou, você é o verdadeiro rei do fingimento. Sasuke gemeu. Calha a boca. Não, há uma diferença, acrescentou Yagura, prestativo. O fingimento do Sasuke é só para ser legal. O meu é mais como cosplay. O rosto de Sasuke escureceu. Chega, Mizukage-sama. Podemos seguir em frente, por favor? Pare de me criticar por isso. Mema pareceu estranhamente impressionada. Agora eu entendi. Com aquele golpe final, eles encerraram o assado de boas-vindas do pobre Sasuke.
Yagura bateu palmas uma vez. Certo, hora de ser um pouco antiquado e seguir o protocolo. Ele sentou-se casualmente em uma mesa com as pernas balançando e se dirigiu a eles adequadamente. Vou fazer uma apresentação formal. Sou Karatashi Kagura, Jonin de Kirigakuri e primo do quarto Mizukage. Tenho 25 anos e serei o líder da sua equipe. Perguntas? Nenhum deles ousou falar. Ninguém perguntou porque o próprio Mizukage havia decidido assumir o papel de líder do esquadrão. Ninguém questionou se este era o verdadeiro Yagura ou um clone. Afinal, quando ele decidia algo por impulso, não havia ninguém em Kirigakuri que pudesse impedi-lo. Todos responderam ao mesmo tempo. Sim, sem perguntas. Bom, Yagura, Kagura, acenou com a cabeça em aprovação pela atitude deles. Então ele olhou para os três. Sasuke e Mema, vocês dois cresceram juntos. E você conhece Shinobu há alguns anos, como colegas de classe. Mas vamos seguir a tradição. Apresentações. Primeiro as damas Shinobu, você é a escolhida. Depois Mema, depois Sasuke. Sim, senhor. A garota de cabelos grisalhos e olhos azul petróleo deu um passo à frente. Meu nome completo é Kiriha Shinobu, do clã Kiriha. Possuo a Kekkei Genkai Liberação de Fervura. De perto, sua armadura leve estava repleta de pequenas armas escondidas, semelhantes em tamanho a bisturis cirúrgicos. Além do meu Kekkei Genkai, sou especialista em combate corpo a corpo, taijutsu e ninjutsu médico. Servi na Anbu de Kirigakuri por 2 anos. Meu codinome naquela época era Shinobu. E, Mizuka, opa, ela quase escorregou novamente e se aproximou, sussurrando. Você se lembra de mim, não é, Kagura-sensei? Trabalhamos juntos. Yagura ergueu uma sobrancelha, mas continuou contando a nova história. Claro, eu lembro. Gosto de dissecação e da minha mãe. Odeio moluscos e insetos. E isso encerrou a introdução de Shinobu. A próxima foi Mema. Ele se levantou um pouco rígido e tentou imitar o tom de voz dela. Falar sério na frente de Yagura o deixava nervoso. Sou Uzumaki Mema, do clã Uzumaki. Conheço o Rasengan, o deus voador do trovão e várias técnicas de selamento. Tenho 12 anos e está é a primeira vez que me torno oficialmente um ninja. Quanto a gostos, comida frita eu acho. Comida lixo é um dos prazeres subestimados da vida. Eu odeio raposas. Isso fez Yagura rir. O relacionamento de Mema com a metade de Kurama selada dentro dele era muito parecido com o vínculo de Gaara com Shukaku. A coexistência era possível, mas algo mais do que isso? Sem chance. Eizobu tomando chá calmamente, divertido. Nenhum deles deu o primeiro passo em direção à reconciliação total. Ainda assim, o fato de Mema poder brincar sobre a raposa agora significava que algum progresso havia sido feito. Sasuke, que sabia que Mema tinha uma besta com cauda selada dentro dele, riu baixinho do comentário. Agora era a vez dele. Ele não precisou de Yagura para incentivá-lo. Ele continuou de onde Mema parou. Sou Uchiha Sasuke. Minhas habilidades incluem Sharingan, liberação de fogo, Kenjutsu estilo Uchiha, maestria em armas, cintilação corporal e Genjutsu. Comparada aos outros dois, a lista de Sasuke era maior e mais diversificada. Ele havia sido treinado pessoalmente por Shizui. Era muito mais forte do que a versão de Sasuke da linha do tempo original, que teve que aprender tudo sozinho. Mas e se Yagura o comparasse a Shizui na mesma idade? Sasuke ainda estava um pouco aquém. Faltava-lhe o talento bruto de Shizui ou Itachi. Eu gosto de doces. Odeio nato, pimentões verdes, cenouras, cebolinhas. Quando ele começou a listar o que não gostava, rapidamente ficou claro que era uma lista longa. Essa sempre foi a maior dor de cabeça de Shizui. Como você alimenta alguém que é exigente para comer? Sasuke recitou mais 5 ou 6 itens antes de perceber que estava divagando. Ele nem tinha terminado ainda, mas se forçou a parar. E eu sou péssimo em fingir. Ele cruzou os braços e se virou, emburrado. Terminei. Uma leve risada escapou de Yagura. Excelente. Obrigada pelas apresentações detalhadas, Mema, Sasuke, Shinobu. Ele deu-lhes uma salva de palmas e passou para o próximo passo. De sua bolsa ninja, ele tirou um pergaminho de missão. Sua cor roxa escura e o S em negrito impresso na superfície fizeram as 3 crianças congelarem. Qualquer ninja devidamente educado saberia exatamente o que aquele símbolo significava. Mas certamente não, certo? Yagura sorriu inocentemente. Vamos começar aos poucos, disse ele alegremente. Só uma missão leve de aquecimento, de nível S. Capítulo 242. Uma missão de nível S, porque o inimigo é pelo menos de nível Jounin. Yagura pegou seus 3 jovens subordinados e deixou a vila, indo em direção ao seu alvo, a Terra das Ondas, o lugar onde a roda do destino começou a girar. Eles partiram do porto costeiro e embarcaram em um navio. Yagura não se preocupou com suspense. Ele explicou diretamente ao trio porque essa missão se qualificava como Rank S, porque seu oponente era ninguém menos que o ninja copiador de Konoha, Kakashi do Sharingan. Mema piscou. Sharingan. Sasuke imediatamente se tornou o centro das atenções. Kagura-sensei, já ouvi falar daquele Jounin de Konoha, disse Sasuke, já o chamando de Kagura-sensei com naturalidade. Ele é forte? Este Sasuke de Kirigakuri não era o mesmo. Ele cresceu na névoa, cercado por pessoas como Shizui e outros Uchiha que desertaram de Konoha e se estabeleceram em Kirigakuri por anos. Ele não era um daqueles Uchiha da Folha cujas mentes estavam nubladas pelo poder e ressentimento, determinados a se rebelar. Até Shizui, o outrora orgulhoso cão de guerra de Konoha, perderá a visão para Danzou e vira seu clã destruído. Qualquer amor que ele nutria pela vila havia esfriado há muito tempo.
Criado naquele ambiente, Sasuke não se importava muito com o Sharingan de Kakashi. Em vez disso, movido pela sede de força, ele olhou fixamente para Yagura, ansioso para desafiar um oponente poderoso. Sim, eu diria que ele é forte, para alguém como você, disse Yagura casualmente. Ele observou Sasuke por um momento e sentiu-se genuinamente aliviado. O Sasuke criado na névoa não havia se transformado naquele ninja consumido pelo ódio vindo de outro caminho. Missão: criar filhos concluída com sucesso. E já que Sasuke havia tocado no assunto, Yagura continuou suavemente. Nesta missão, ficarei basicamente nos bastidores. A tarefa principal cabe a vocês três. Sasuke e Mema imediatamente se endireitaram em seus assentos. 12 anos de idade, um genin novato. E seu primeiro inimigo seria um Jounin de elite. Shinobu Kiriha, sua companheira de equipe, não tinha a mesma energia dos dois garotos. Em vez disso, encostou-se na borda do barco, sob a barreira protetora que Yagura havia formado, com os olhos arregalados de entusiasmo enquanto contemplava a vasta extensão do mar. Uau! Ela foi recrutada para Ambu com apenas 7 anos e, ao longo dos 2 anos seguintes, demonstrou um talento impressionante. Ela se destacou tanto que seu arquivo foi enviado para Yagura. Yagura percebeu imediatamente. Uma garotinha gato de cabelos brancos e olhos verdes. Sua aparência lembrava a de uma certa assassina. Seu nome era Shinobu, e após passar por avaliações e avaliações políticas, Yagura a transferiu pessoalmente para a Academia Ninja. Foi assim que ela se tornou companheira de equipe de Mema e Sasuke. Waku. Yagura tinha uma queda por uma garota que ele estava observando há anos, quase como uma filha. Tenha cuidado para não cair no mar, Hai. Percebendo que Yagura tinha visto sua pequena façanha, Shinobu se conteve. Embora Yagura não a repreendesse, ela não era do tipo que ficava ousada só porque o chefe fazia vista grossa. Ela rapidamente se encolheu, voltando a sentar-se corretamente ao lado de Mema e Sasuke. Yagura desviou a atenção dela. Sabia que Shinobu tinha uma natureza peculiar e obstinada, e não era o tipo de líder que precisava constantemente afirmar sua autoridade só por ser um Mizukage. Por mais perplexos que os dois garotos estivessem com sua condescendência, Yagura não disse uma palavra para repreender Shinobu. Em vez disso, virou-se para eles com um olhar severo e disse: escutem com atenção. O que vou lhes contar é a chave para esta missão. Mema e Sasuke murmuraram para si mesmos: escutem. Que tipo de frase é essa? Shinobu disse: Hai. Os dois garotos abaixaram a cabeça. Tudo bem. Diante do Mizukage, eles se comportariam. O cliente por trás desta missão? Um velho conhecido que tinha uma queda pelo Okage gato. E o cliente adversário? Alguém conhecido também. Um certo construtor de pontes cujo nome Yagura não conseguiu lembrar naquele momento. Ele tinha tanta coisa para fazer que não conseguia se lembrar direito. Ainda assim, mesmo com todos os efeitos borboleta em ação, o time 7 de Kakashi ainda havia sido designado para essa missão. Quando Yagura recebeu a informação destinada à atenção especial, não hesitou. Decidiu na hora levar pessoalmente seus 3 juniores nessa viagem ao País das Ondas. Ele não só pôde vivenciar a sensação de criar filhos como também conseguiu cumprir uma missão ao fazê-lo. Mais importante, ele finalmente tinha um motivo para sair da Terra da Água por um tempo. Mesmo que fosse apenas um clone. O time 1 de Mema, Sasuke e Shinobu foi o grupo de estrelas em ascensão deste ano de Kirigakuri. Aku Suigetsu e Kimimaru haviam se formado 3 anos antes. Agora, já eram Jounin. Teria sido um exagero mandar Zabuza e Aku de volta só para revisitar antigos territórios e espancar Kakashi. Então Yagura teve que se contentar com algo mais modesto. Trazer 3 pirralhos recém-saídos da academia. Vamos ver o quão afiadas são nossas lâminas, testando-as no lendário Kakashi. O pequeno barco de passageiros que havia sido alugado privadamente por um alto custo, chegou ao que mal passava por um porto na Terra das Ondas. Os 3 genin, todos nascidos e criados na movimentada metrópole costeira de Kirigakuri, ficaram chocados. No momento em que pisaram na Terra das Ondas, foi como se tivessem sido jogados uma década no passado, em algum lugar rural esquecido. O sol ainda nem havia nascido. A ilha estava coberta por uma névoa espessa, e a terra era cortada por rios estreitos e canais enevoados. Nada mal, disse Yagura, passando a mão por um aglomerado de juncos na margem do rio. Pelo menos é melhor que o péssimo deserto amarelo da Terra do Vento. Ele ainda não conseguiu resistir a fazer sombra naquele lugar esquecido por Deus. Assim que desembarcou conforme o protocolo determinava, Yagura foi ao encontro do cliente, o rico comerciante Gato. Mas, diferentemente do conto original, Gato não ousou demonstrar a mesma atitude arrogante que uma vez demonstrou a Zabuza. Nesta terra de ninguém, sem nenhum poder real competindo pelo domínio, Gato tinha liberdade para agir como um tirano. Mas comparado à escala de Kirigakuri, o pequeno sindicato de Gato era ridiculamente pequeno. Esmagá-lo não custaria muito. Ele não ousaria irritar o ninja da névoa oculta. No momento em que Gato os viu, ele quase desmaiou de alívio, com ranho escorrendo do nariz enquanto ele praticamente se arrastava aos pés de Yagura. Graças a Deus. A graça de Kirigakuri é ilimitada. Vocês são salvadores, verdadeiras dádivas de Deus. Mas ser adorado por um homem baixo, atarracado, com cara de duende, óculos escuros espelhados e orelhas pontudas não trouxe exatamente alegria a Yagura. Só nos diga onde está o construtor da ponte. E o ninja da folha que ele contratou, disse Yagura, indo direto ao ponto com uma impaciência mal disfarçada. Droga, Sasori e seus maus hábitos, isso deve estar influenciando ele. Se Gato estivesse disposto a doar toda a sua fortuna para Kirigakuri depois dessa missão, talvez, só talvez, Yagura consideraria desperdiçar algumas palavras extras com ele. Claro, a ponte que os moradores locais queriam construir representava uma séria ameaça ao monopólio de Gato. Ele vinha explorando sua riqueza e seu exército particular para estrangular a economia do país. Inaceitável.
completamente intolerável. O samurai que ele havia contratado antes foi completamente derrotado pelos ninjas de Konoha e forçado a fugir. A maior parte do dinheiro que ele gastou foi para o ralo. Pelo menos eles voltaram com uma informação útil, a direção de onde os shinobi da Folha entraram na Terra das Ondas e a rota que eles tomaram. Eles estão aqui agora. Gato, sendo chefão, não sabia dos detalhes. Mas seu assistente interveio, apontando o local em um mapa. Esta é a casa do construtor da ponte, Tazuna. Os ninjas da Folha estão hospedados lá agora. E este é o canteiro de obras da ponte. Yagura assentiu levemente. Entendido. Tudo bem então. Agora que tinham informações sobre o paradeiro do shinobi da Folha, a equipe 1 de Kirigakuri, professor e 3 alunos, partiu diretamente para a vila de Tazuna. Capítulo 243. Cedo na manhã seguinte. Como de costume, Kakashi levou seus alunos Naruto, Aruno Sakura e Yuga Neji até a ponte em construção no País das Ondas, onde eles foram designados como guardas. Já fazia um mês que as tensões no País das Ondas haviam chegado ao limite, e tanto Tazuna quanto o Gato enviaram seus respectivos pedidos de ajuda. Sob a proteção da equipe Kakashi, a construção da ponte progredia de forma constante há mais de 2 semanas. Tudo corria bem. Os atacantes enviados pelo rico comerciante Gato não eram nada mais do que espadachins contratados samurais não shinobi. Até então, a missão permanecia em dificuldade de nível C. Nenhum dos inimigos era um shinobi de verdade. Kakashi nem precisou levantar um dedo. Neji, o prodígio Hyuga, foi mais do que capaz de lidar com os atacantes sozinho. Até mesmo Naruto, o chamado último colocado, e Sakura, que tinham notas máximas na teoria, mas mal passavam em combate real, conseguiram contribuir aqui e ali na batalha. Suspirar. Kakashi soltou um suspiro suave. Da perspectiva de um adulto, passar um mês inteiro em uma missão de nível C parecia um desperdício. Mesmo que o objetivo fosse dar aos seus 3 genins alguma experiência de campo, essa missão de classificação C já estava demorando demais. Os exames Chunin estavam chegando. Pensando no cronograma que havia elaborado, Kakashi deu suas ordens. Sakura, você está de guarda para Tazuna hoje. Se algo acontecer, dispare o sinalizador imediatamente. Sakura sentiu nervosamente. Sim, senhor. Não me entenda mal, e Sakura não estava agindo assim porque algo estava errado. Ela sempre foi assim. Kakashi não acrescentou mais nada. Apenas um simples lembrete antes que tudo voltasse à rotina. Neji e Naruto, vocês dois venham comigo. Certo. Naruto gritou animadamente, correndo atrás de Kakashi. Treinamento. Treinamento. Treinamento especial. Neji, claramente incomodado pelo barulho e pela falta de compostura de Naruto, seguiu em silêncio, mas manteve o ritmo sem ficar para trás. Kakashi sabia muito bem o quão carente Konoha estava em termos de jovens talentos. Os próximos exames Chunin eram cruciais. Konoha precisava provar sua força. A safra de genin deste ano, os recém-formados, estava entre as melhores que Konoha viu em anos. E a equipe que ele liderava era uma das equipes de base da vila. Incluía Naruto, o Jinchuriki, e Neji, o gênio Hyuga. Essa missão excessivamente longa de classificação C atrapalhou seu plano de desenvolver seus alunos com projetos de treinamento mais significativos. Ainda assim, Kakashi não tinha o luxo de recusar pedidos de missões cada vez mais difíceis em nome de Konoha. Então, tudo o que ele podia fazer era aproveitar qualquer treinamento possível durante as missões. Melhor que nada. Mas ver Naruto só recentemente conseguir reunir chakra nos pés para andar sobre a água e as árvores. Ha. Kakashi-sensei. Olha, finalmente consegui. Sim. Bom trabalho. Kakashi elogiou com uma expressão cansada. O garoto claramente herdara os genes do professor. Não que ele precisasse compará-lo aos genins de outras aldeias. Só de lembrar o que ele fazia aos 12 anos, o futuro parecia terrivelmente sombrio. Felizmente havia Neji. O garoto era motivado, já versado em controle de chakra, e no momento, praticava sozinho o taijutsu do seu clã. Com quem mais ele poderia contar? Sakura? Comparado ao barulhento e hiperativo Naruto, Neji silenciosamente completou uma série de 8 trigramas 64 palmas. Observando Kakashi permanecer estranhamente quieto hoje, Neji se aproximou e sussurrou suas descobertas usando o Byakugan. Kakashi-sensei. A neblina hoje. Kakashi baixou o olhar e silenciosamente reconheceu a observação de Neji. A neblina estava muito mais densa do que o normal, e levemente ácida. Sutil, mas perceptível. Kakashi e Neji imediatamente aplicaram camadas de chakra sobre a pele para bloquear a névoa corrosiva. Quanto a Naruto, sua estranha constituição física lhe oferecia alguma resistência natural. O treinamento acabou, Naruto. A voz de Kakashi era mais aguda e pesada do que Naruto já tinha ouvido antes. Temos companhia. Desta vez, eles não estavam enfrentando samurais. Eles estavam enfrentando shinobi de Kirigakuri. Naruto pulou no lugar e começou a girar, tentando localizar o inimigo. Onde? Deixa eu pegar eles. Vou derrubar todos como se fossem dominós. Ainda pensando que o inimigo seria outro bando de samurais, Neji cerrou os dentes e retrucou. Seu idiota. Voshosh. A emboscada havia sido detectada, não havia mais sentido em se esconder. O som de ferramentas ninja cortando o ar veio de algum lugar na névoa espessa, cortando a névoa e voando direto em Naruto, aquele com as defesas mais fracas. Ele pode ser o último genin, mas Naruto não era tão desavisado a ponto de não conseguir desviar de projéteis que ouvia. Jutsu do clone das sombras. Pego de surpresa pelo ataque surpresa, Naruto não teve tempo de se esquivar fisicamente. Em vez disso, invocou às pressas um clone das sombras para absorver o impacto do golpe. O clone sacou uma kunai e conseguiu desviar de vários projéteis. Mas a próxima onda de shuriken, rápida e implacável como uma tempestade de pétalas caindo, destruiu o clone. Ainda assim, o breve momento que lhe proporcionou foi suficiente.
Graças à distração, Naruto teve tempo de analisar o ataque e reagir, escapando por pouco do perigo. O uso repentino do jutsu do clone da sombra salvou sua vida. Coberto de suor frio, Naruto só percebeu depois o quão perto estivera da morte. Ele girou na direção de onde os projéteis tinham vindo, apontando e gritando furiosamente. Tão alto, tão irritante. Definitivamente não é o patético último colocado que ele parecia ser. Parece que vou ter que me esforçar um pouco mais. Mas tudo bem. Escolhi você como meu primeiro alvo por um motivo. Não seria divertido se fosse fácil demais. Por algum motivo, o simples fato de ver Naruto acendeu uma chama no peito de Sasuke. Ele arreganhou os dentes com um sorriso irônico e deu um puxão forte no fio de aço preso às suas ferramentas ninja. O som agudo do metal cortando o ar abafou os gritos de Naruto. Uma saraivada de kunai, shuriken e todos os tipos de ferramentas ninja afiadas subiu em espiral e então caiu como uma tempestade violenta direcionada diretamente a Naruto. Ainda eufórico por ter evitado a emboscada, Naruto congelou ao ver a próxima onda. Seus olhos se arregalaram de horror. Desde que deixaram a vila, todos os seus inimigos não passavam de samurais de segunda categoria. Sasuke foi o primeiro inimigo ninja que Naruto enfrentou, um ninja completamente diferente deste suposto último. Kakashi não agiu imediatamente. As técnicas do oponente não pareciam especialmente poderosas, e ele queria aproveitar a oportunidade para avaliar o nível do seu aluno. Palma 8 trigramas, rotação. Neji se posicionou diante de Naruto, que não conseguia se mover, e ativou sua técnica. Todos os seus Tenketsu ganharam vida, liberando chakra enquanto ele girava rapidamente, formando uma barreira sólida e espiralada de 360 graus de energia azul. Ela repelia todas as kunai que se aproximavam, e os fios de aço se enredavam em volta delas com força. Quando a rotação terminou, Neji atacou para frente. Seus dedos indicador e médio se pressionaram, desferindo dezenas de golpes precisos. Cada golpe quebrava um fio de aço no ar, mas um oponente mais forte já havia surgido. Em uma rápida troca, todos os fios que Sasuke estava manipulando de repente perderam atenção, mas os fios eram apenas uma parte de sua estratégia. Com um piscar de olhos, seus olhos mudaram. O Sharingan de 2 tomou e brilhou e ganhou vida. Ele respirou fundo e com isso o chakra foi infundido em cada fio de aço. Das pontas desfiadas de dezenas de fios rompidos, finos fluxos de chakra serpenteavam, reconectando-se um a um com precisão milimétrica. Ele restaurou todos eles em um instante, um sinal claro tanto de sua maestria no controle de chakra quanto da poderosa habilidade visual de seu doujutsu. Neji não conseguiu usar a rotação novamente em uma sucessão tão rápida, e seus ataques subsequentes não conseguiram cortar todos os fios a tempo. Os fios reforçados se retraíram como serpentes enroladas, envolvendo Neji e prendendo-o firmemente contra a árvore onde Naruto estava imobilizado. Tigre, dragão, lebre, boi. Sasuke firmou sua postura e rapidamente teceu 4 selos de mão. Cerrando os dentes, ele mordeu um fio de aço, não deixando nenhuma chance para seu alvo escapar. Ele exalou uma linha de chamas escaldantes. Estilo fogo, jutsu de fogo do dragão. Capítulo 244. As chamas percorreram os fios, avançando em direção a Neji e Naruto. Estrondo. No último segundo, chakra irrompeu de todos os Tenketsu no corpo de Neji. Técnica de punho suave, golpe no corpo. Ele ainda não dominava completamente a técnica do punho gentil, mas felizmente conseguiu executá-la. Pouco antes de o fogo os atingir, seu chakra atravessou os fios de aço, despedaçando-os. Ele agarrou Naruto pelo ombro e pulou para um lugar seguro. Desculpe, Naruto. A técnica do punho suave, golpe corporal era um ataque em todas as direções. Ao mesmo tempo em que rasgava os fios, também atingia Naruto, que estava praticamente nos braços de Neji com uma força considerável. Naruto tossiu um bocado de saliva e quase vomitou seu café da manhã. Suas costas doíam muito, mas ele sabia que se Neji não tivesse agido naquele momento, ele estaria em uma situação muito pior. Você é um cara durão, Neji. Assim que pousaram novamente em solo firme, Neji teve que soltar Naruto e se concentrar na ameaça diante deles. Uchiha Sasuke. Sharingan. Neji avistou os olhos. Criado com uma educação sólida, Neji reconheceu aqueles olhos, o mesmo do jutsu de seu próprio Byakugan, ambos transmitidos através dos limites da linhagem em Konoha. Você é do clã Uchiha? Não apenas Neji, até Kakashi, observando a distância, tinha os olhos fixos em Sasuke. Naruto, é claro, não fazia ideia do que estava acontecendo. A testa de Sasuke franziu levemente. Ele conhecia a história da queda de seu clã, mas o ramo Uchiha que se estabelecera em Kirigakuri, criando raízes e se expandindo, não estava exatamente acorrentado ao passado. Crescendo naquele ambiente, Sasuke não tinha interesse em se envolver com a bagagem de Konoha, principalmente com Yagura observando de longe. De jeito nenhum vou deixar alguma bagagem política arruinar minha autorização militar para Kirigakuri. Ele levantou o protetor de testa com um movimento rápido do polegar, claramente traçando uma linha. Eu sou Uchiha Sasuke de Kirigakuri. A expressão de Kakashi ficou complicada. Seu próprio olho veio de um amigo Uchiha, e ele tinha um interesse especial nos segredos por trás do massacre do clã. Os Uchiha trouxeram destruição sobre si mesmos ao tentar dar um golpe. Mas agora, o mesmo Uchiha que antes representava um pilar da força de Konoha, havia sido acolhido pela potência em ascensão que era Kirigakuri. Enquanto os pensamentos de Kakashi giravam em espiral, Sasuke avançou, atacando de frente e diminuindo a distância entre Neji. 2 prodígios de aldeias rivais, ambos portadores de poderosas linhagens de Dojutsu, se entreolharam e se enfrentaram.
Sua observação e perspicácia ultrapassavam em muito as de um ninja comum. Em termos de taijutsu de curta distância, Sasuke estava em pé de igualdade com Neji. Ciente do que o punho gentil do clã Hyuga era capaz de fazer, Sasuke usou seu Sharingan para ler e desviar de cada golpe de palma e ponta dos dedos. Neji ficou surpreso. Entre seus pares em Konoha, ele sempre estivera no topo, nunca tivera um rival de verdade. Sasuke saltou para frente e chutou Neji para baixo. Neji bloqueou todos os golpes. Sasuke não deu a Neji a chance de moldar chakra. Usando o bloqueio como alavanca, Sasuke pisou forte, impulsionando-o para um chute giratório. Bum! Um golpe pesado atingiu Neji, que o absorveu com um grunhido e agarrou a panturrilha de Sasuke em resposta. A flexibilidade dos corpos ninjas estava em plena exibição quando a outra perna de Sasuke se arqueou de cima para baixo, descendo em direção a Neji em um contra-ataque rápido. O Byakugan de Neji captou tudo, incluindo Sasuke completando um selo de mão no meio do movimento. Uma série de golpes de curta distância empurrou Neji de volta para a borda da ponte, perto de uma das enormes colunas de suporte. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Pela segunda vez recentemente, primeiro durante sua luta de sinos com Kakashi, Neji se viu inflamado com verdadeiro espírito de luta. Punho gentil. 2 golpes precisos atingiram os pontos de chakra na perna esquerda de Sasuke. A palma invertida de Neji fez Sasuke voar para fora da ponte, e ele próprio saltou para trás também. Passando perigosamente perto da borda da bola de fogo, Neji evitou por pouco ser queimado ao cair da ponte. O tempo era muito curto. Ele viu algo importante, mas não conseguiu destruí-lo a tempo. Rasgar. Um fio esticado enrolado em um contraforte de pedra na borda da ponte estalou e raspou o topo. No ar, Neji se virou para estabilizar sua descida. Sasuke agarrou outro fio de aço, usando a coluna de pedra como pivô para se balançar por baixo da ponte, nivelando-se com Neji. Um de azul, um de branco. 2 prodígios da mesma idade se encaravam através do vazio. A perna esquerda de Sasuke, atingida há poucos momentos, não conseguia mais circular chakra. Tendo experimentado o punho gentil dos Hyuga em primeira mão, Sasuke sabiamente escolheu manter uma distância média dessa vez. Isso expôs uma das principais fraquezas do punho gentil. Ele era mortal de perto, mas não tinha nenhuma técnica sólida de médio ou longo alcance. Neji pendia de cabeça para baixo em um dos pilares de sustentação da ponte. Seus longos cabelos cuidadosamente presos, flutuavam para cima, teimosamente imunes à gravidade. Até Newton levantaria as mãos e diria: física de anime? Não é minha especialidade. Estilo fogo, jutsu de fogo da Fênix. Várias pequenas bolas de fogo foram disparadas em direção a Neji, que as repeliu com golpes de palma repletos de chakra. Usando a propulsão das bolas de fogo, Sasuke também se lançou para cima, parando sob a ponte ao lado de Neji. Embora os pontos de chakra da perna esquerda estivessem selados, ele não teve problemas em usar a perna direita para executar uma manobra básica de enforcamento. Giro de bastão nível ninja. Completo. Neji, aguenta firme. Já estou indo. A resiliência única de um Jinchuriki estava começando a aparecer. Naruto ficou caído por pouco tempo após receber um ferimento superficial de Neji, mas como sempre, ele se recuperou com energia de sobra. Ele se levantou de um salto e gritou sua exagerada declaração de apoio, provavelmente pensando que isso levantaria o ânimo de Neji. Saltando do topo da ponte, Naruto pousou solidamente atrás de Sasuke, ficando na metade inferior da estrutura. Seu idiota! Neji gemeu e cobriu o rosto, aflito. Por um momento sentiu que entendia como Sasuke, de outra linha temporal, devia estar se sentindo. Se vai ajudar, faça isso em silêncio. Por que essa entrada dramática? Para ser justo, só de olhar para Naruto agora foi o suficiente para Sasuke sentir vergonha alheia em nome de Neji. Sasuke mal olhou para Naruto antes de se virar, claramente sem levá-lo a sério. Seus olhos se voltaram para Neji com algo que lembrava pena. Enquanto isso, Naruto permanecia imponente e orgulhoso, completamente alheio ao fato de ter perturbado o tom de todo o campo de batalha. Em sua mente, ele tinha acabado de fazer a entrada de herói mais legal do mundo. Ele ainda não havia sofrido sua primeira surra de verdade, do tipo que deixa você desiludido com o mundo. Agora, o príncipe ainda era puro e alegremente tolo. Eu nem sei de onde você veio, declarou Naruto para Sasuke, mas não importa. Tudo que eu preciso fazer é derrotar você, certo? Ele apontou para baixo com um toque exagerado. Agora vocês estão cercados. Com seu sorriso confiante praticamente subindo até o céu, ele sorriu de orelha a orelha. São 2 contra 1. Fim de jogo para você. Neji manteve a expressão estoica de sempre, mas no fundo talvez, só talvez, ele tenha se sentido silenciosamente tocado por Naruto ter vindo em seu auxílio daquela forma. Provavelmente até o fez chorar. Se o nariz de Naruto pudesse se esticar quando ele estivesse orgulhoso, ele teria sido lançado ao espaço junto com o ego do tamanho de um foguete em seu sorriso. O Kakashi-sensei era o professor deles, claro. Mas se eles conseguiam lidar com isso sozinhos, então não precisavam dele, certo? O oponente tinha a idade deles. Claro, Sasuke era um pouco mais forte que Naruto, mas não tanto a ponto de ser impossível de lutar. Sasuke, calmo e indiferente como sempre, não pretendia nem um pouco reconhecer a provocação de Naruto. Mas algo primitivo em seu DNA Uchiha não conseguia deixar passar. Você? Sasuke zombou. Me cercar? É, isso mesmo. Eu sou Uzumaki Naruto. Irritado com o desprezo nos olhos de Sasuke, Naruto gritou, vamos, e formou um selo em forma de cruz com as mãos. Jutsu do clone das sombras. Centenas não milhares de Naruto surgiram sob a ponte, cercando Sasuke completamente.
Cada clone sacou uma kunai e correu em direção ao centro, atacando Sasuke de todas as direções. Neji foi empurrado para o fundo da enxurrada de clones, mas não se importou. Na verdade, ele estava mais do que feliz em deixar Naruto esgotar o chakra e a resistência de Sasuke, e talvez até obter informações sobre suas habilidades. Infelizmente, Neji esperava demais. Os clones das sombras eram tão fortes quanto o original. E como o original era um idiota morto-vivo, os clones eram apenas uma turba frágil e caótica de idiotas mortos-vivos. Por trás das lentes do Sharingan, lutar contra Naruto era como espantar caracóis. Sasuke nem precisava de ninjutsu, ele simplesmente exterminou dezenas de clones com taijutsu puro em uma única luta. Chamá-los de caracóis talvez seja generoso demais. Parecia mais uma ave de rapina em um rebanho de ovelhas. Problemático, murmurou Sasuke visivelmente irritado. Usar o estilo fogo nisso nem valia o chakra. Ele retirou o chakra que o ancorava à ponte e caiu verticalmente através do caos amarelo. Em meio à tempestade de clones, o gênio investido de azul deslizou como um peixe na água, descendo em direção ao mar. Antes que Naruto ou seus clones percebessem o que tinha acontecido, uma saraivada de ferramentas ninja surgiu de baixo como uma tempestade ao contrário. Projéteis de aço atravessaram um exército de clones, explodindo-os em nuvens de fumaça branca. Até mesmo o corpo original de Neji e Naruto teve que recuar diante do ataque, recuando para evitar ser espetado. As armas afiadas cravaram-se na parte inferior da ponte. Usando os fios de aço presos a elas, Sasuke se balançou de volta para cima como se não fosse nada. Ele pousou na frente de Naruto. Agora cara a cara com o inimigo da sua idade, Naruto desferiu um soco. Sasuke pegou a bola sem esforço algum, como um adulto pegando o golpe desajeitado de uma criança. Ele olhou para Naruto, com os olhos e as ações cheios de desdém. Então, sem dizer mais nada, Sasuke passou por ele em direção a Neji. Você não é uma ameaça. Não vale a pena acabar com você. Droga, ele está me desprezando. Mas então Naruto congelou. As palavras morreram em sua garganta, porque o que ele viu em seguida o deixou arrepiado. Sasuke, ainda se segurando, revelou ainda mais de sua força. Com uma espada curta e um jutsu do estilo fogo perfeitamente sincronizado, sua lâmina flamejante atingiu Neji em cheio. Neji foi engolido pelo fogo e seu corpo mergulhou no mar. Não acredite! Naruto! A gola de Naruto foi puxada com força, arrastando para trás. A dor atingiu sua mente e de repente tudo se despedaçou. Tudo tinha sido uma ilusão. Genjutsu. Era um genjutsu. Neji chegou a tempo, quebrando a ilusão e tirando Naruto dela. Apenas um olhar de Sasuke foi suficiente para prender Naruto em uma ilusão. Apesar de genjutsu nem ser a especialidade de Sasuke, Naruto nem teve tempo de descobrir que técnica era essa. Então ele avistou o braço de Neji, uma lâmina havia perfurado o músculo, e o sangue escorria livremente. Enquanto Neji se movia, o sangue encharcava suas roupas, manchando-as de vermelho. Para Naruto, Neji era um gênio, um prodígio. Mesmo que Sasuke fosse forte, não havia como ele ferir Neji tão gravemente com um único movimento, principalmente sem levar um golpe. E então Naruto percebeu. Neji levou o golpe por ele. Para salvar Naruto enquanto ele estava congelado naquele genjutsu, Neji se jogou na frente da lâmina. De volta à ponte, Neji arrancou a espada curta do próprio braço. A lâmina encharcada de sangue caiu no chão na frente de Naruto. Estou bem. Foi só um arranhão, Neji mentiu, forçando um tom casual. Naruto deu um sorriso mais feio que lágrimas. Nenhum pedido de desculpas poderia mudar o que aconteceu. No final, foi só porque ele não era forte o suficiente. De longe, Kakashi observava toda a luta entre seus dois alunos e Sasuke da névoa oculta. Ele não interveio. Para ele, isso era uma provação desafiadora sim, mas não mortal. O desempenho de Naruto foi exatamente como esperado. Alimentado com muita propaganda positiva do Hokage, criado sob a política deixar fazer de deixo crescer, Naruto cresceu sonhando em se tornar Hokage sem nunca ter aprendido como realmente ser um shinobi. Foi trágico, mas compreensível. Neji, por outro lado, era excelente. Um prodígio até mesmo entre o clã Hyuga, respeitado na academia e além. Ele já tinha as habilidades necessárias para se tornar um Chunin. Só que Naruto estava com um desempenho abaixo do esperado. Neji não era fraco, o oponente era simplesmente forte demais. Kakashi não ficou surpreso. Nos últimos anos, os shinobi da névoa vinham superando seus pares em todos os aspectos. Em certo momento, Konoha e Komogakure eram rivais em termos de força individual de elite. Mas com o declínio constante de Konoha na última década, Komogakure estava começando a reivindicar essa coroa sem contestação. Então, 3 anos atrás, durante os exames Chunin conjuntos das 5 vilas, uma equipe da névoa oculta conquistou os 3 primeiros lugares, tirando a nuvem do primeiro lugar. Quando Neji pulou de volta para a ponte com Naruto, Sasuke interrompeu sua perseguição. Ele se posicionou contra Kakashi. Kakashi se posicionou protetoramente na frente de Neji e Naruto, cumprimentando-os casualmente como se estivessem conversando em uma casa de chá. Ei, você é Uchiha Sasuke, certo? Sou eu, disse Sasuke. Ele bateu no selo em sua braçadeira e convocou outra espada curta. Seus olhos brilhavam de excitação. Então, ver seus alunos sendo despedaçados finalmente fez você se envolver em ataque Kakashi? Os olhos de Kakashi mal piscaram. Sasuke deu meio passo à frente, apenas para congelar, percebendo imediatamente que seu genjutsu havia falhado. Kakashi percebeu isso num piscar de olhos. Verdade seja dita, o que Sasuke havia mostrado até então provava que ele era um Uchiha altamente capaz, bem versado nas técnicas características do clã. Mas ainda assim, esse nível de genjutsu não funciona comigo, disse Kakashi categoricamente. Sasuke estalou a língua. Assim como Sasuke havia dispensado Naruto completamente, Kakashi estava fazendo o mesmo com ele. Para Kakashi, a verdadeira ameaça era quem ainda não tivesse se mostrado. Diga-me, Uchiha, onde estão seus companheiros de equipe e seu sensei?
Sasuke parecia ter a mesma idade de Naruto e Neji, provavelmente apenas um genin recém-chegado. Ele deveria ter um esquadrão completo e um líder de equipe Jonin. De acordo com as informações, a missão da névoa incluía Kakashi como alvo. Isso a tornava uma missão de classificação S. E ainda assim eles enviaram uma equipe genin? Será que o empregador classificou erroneamente como uma missão de nível C para economizar dinheiro? E a névoa simplesmente mordeu a isca. Loucura, mas não impossível. É o capitalismo. Mema e Kagura-sensei ainda estão assistindo do lado de fora, disse Sasuke alegremente. Ele não parecia irritado. Na verdade, estava ansioso e animado para enfrentar Kakashi cara a cara. Névoa oculta, Aparentemente, Kakashi e Sasuke não eram os únicos falando sobre alguém. Um grito agudo ecoou das profundezas da névoa. Veio o grito, a voz de Aruno Sakura. Voxas! Um sinalizador disparou para o céu a partir do centro da ponte. Atim! Sakura espirrou ao emergir da neblina. 1 passo, 2 passos, 3, ela pulou na ponte e foi ficar ao lado de Sasuke. Enquanto Sakura descobria o corpo, Shinobu já havia ido se juntar aos outros. Ela inclinou a cabeça, sorrindo com uma mistura de inocência, malícia e loucura. O alvo da nossa missão, eu já o matei. O inimigo deles havia recebido reforços. Kakashi, Neji e Naruto congelaram. Porque o sucesso do inimigo significava apenas uma coisa, o fracasso deles. Shinobu usava uma armadura preta leve que deixava grande parte de sua pele exposta. Provavelmente foi por isso que o sangue não ficou imediatamente evidente em suas roupas. Mas em sua pele, espalhada por seus braços e pernas, estava a prova. O sangue do seu alvo. E uma quantidade perturbadora disso. Capítulo 245. O quê? Tazuna-san. A missão deles havia fracassado. As expressões de Neji e Naruto eram sombrias. Kakashi, por outro lado, parecia ter previsto esse resultado. No momento em que viu apenas um ninja da névoa vindo para detê-los, suspeitou que fosse uma distração. O sinalizador disparado por Sakura à distância não era falso. Bastou um olhar. Com base nas habilidades de Sakura, não havia como deter aquela Kunoichi da névoa. Aliás, a garota nem sequer a considerava uma ameaça. Por sorte, Sakura estava fraca o suficiente para nem ser notada pelo radar inimigo. Ela havia sido completamente ignorada. Talvez fosse melhor que a missão tivesse fracassado. Ela se arrastara por muito tempo. Agora, Kakashi poderia trazer sua equipe de volta para se preparar para os próximos exames Chunin. Sasuke e Shinobu também não pareciam se importar muito com a morte de Tazuna. No final das contas, essa missão chamada de classificação S era apenas uma missão secundária. Eles prosseguiram conforme o planejado. Após trocar sinais de mão, Sasuke e Shinobu trocaram de oponentes. Na névoa espessa e ácida, Shinobu se moveu para enfrentar Neji e Naruto. Sasuke deu um passo à frente de Kakashi. Ele teceu selos de mão e exalou um jato de chamas que cobriu seu Kodashi. Então ele disparou para frente, mirando diretamente no Jonin que liderava o time 7. Uma lâmina de fogo infundida com técnicas de taijutsu cortou o ar. Kakashi estreitou os olhos. Ei, você está falando sério nessa idade? Pelos padrões dos genins desta geração, Sasuke estava muito acima da média. Mas da perspectiva de um shinobi da geração mais velha, como Kakashi, ele ainda estava um pouco aquém do esperado. Kakashi desviou da lâmina de fogo e facilmente conteve o ataque de Sasuke. Então veio uma série de golpes de taijutsu de Sasuke, todos os quais Kakashi bloqueou com facilidade. Sua missão já deveria ter sido um sucesso. Me atacar não é uma jogada inteligente. O tom de Sasuke ficou áspero. É mesmo? Acho que veremos. Kakashi não considerava Sasuke uma ameaça real. Lidar com um oponente genin praticamente não exigia força ou concentração. Ele tinha espaço mais do que suficiente para dedicar sua atenção ao outro campo de batalha. Neji e Naruto contra os ninjas da névoa. A névoa ácida gerada pela Kekkei liberação de fervura pode ser perigosa. Mas se Neji e Naruto não conseguiram se manter firmes nem contra um único genin da névoa, então eles não tinham o direito de se chamarem shinobi de Konoha. Kakashi também permaneceu em guarda. O terceiro companheiro de Sasuke ainda não havia aparecido, nem o capitão Jonin da equipe da Vila da Névoa. O líder do esquadrão também estava deixando que eles resolvessem as coisas para testar suas habilidades? Já era hora. Tudo estava indo bem. Sasuke tinha conseguido manter Kakashi ocupado, no topo de um guindaste não muito longe da ponte. Yagura deu um tapinha no ombro de Uzumaki Mema, olhando para o campo de batalha nevoado. Conto com você para essa, Mema. Aquele garoto loiro, aquele com a 9 cauda selada dentro dele, igualzinho a você. Mema sentiu solenemente e agarrou sua kunai do deus voador do trovão. Entendido. Sasuke teve seus ataques bloqueados repetidas vezes. Ele percebeu que Kakashi não estava dando toda a sua atenção à luta, e isso só o fez cerrar os dentes com mais força. Ele bateu o punho com toda a força e então desapareceu de vista instantaneamente. Sasuke tinha aquela aura perigosa, como alguém que poderia derrotar 99% do mundo, mas insistia em ir atrás do último 1%. É por isso que ele se voluntariou para enfrentar Kakashi sozinho antes da batalha começar. Ele aumentou a intensidade de seus ataques. Desaparecendo de repente, o movimento de Sasuke fez Kakashi estreitar os olhos com foco e surpresa. Seus instintos o alertaram. Ele sentiu o ar se mover atrás dele e abaixou-se, desviando por pouco do chute de Sasuke. No momento seguinte, Sasuke reapareceu bem na frente dele, mais próximo do chão, e lançou um poderoso chute para cima com a perna direita. Kakashi cruzou os braços para bloqueá-lo bem a tempo e reconheceu o jutsu por trás dele. A técnica da cintilação corporal. Uma técnica fundamental que não exigia uma natureza de chakra específica.
assim como as técnicas básicas de clone, transformação e substituição. Mas dominá-lo em combate real não foi pouca coisa. Apenas 2 pessoas que Kakashi conheceu conseguiam usar o cintilação corporal até seu limite absoluto, seu próprio sensei, o Flecha Amarelo, e o Shihan Shizui, o homem chamado Shizui do cintilação corporal. Ele repassou o estilo de luta de Sasuke em sua mente e começou a notar as semelhanças. Poderia ser. Aquele homem ainda estava vivo? Pela primeira vez nesta luta, o olhar de Kakashi ficou sério. Ele sacou uma kunai e bloqueou o Kodashi de Sasuke. Com força, ele pressionou a lâmina curta de volta contra o peito de Sasuke, impedindo de se afastar. Até mesmo aquele Kodashi parecia estranhamente familiar. Após a queda do clã Uchiha, Shizui desapareceu sem deixar vestígios. Ele estava em Kirigakure? Se isso fosse verdade, Kakashi tinha que saber, pelo bem de Konoha. Uchiha Shizui, quem ele é para você? Seu professor? A expressão de Sasuke tornou-se indecifrável. Sim, ele é meu irmão mais velho. Um movimento clássico de Kirigakure, abrigar ninjas desaparecidos. E no entanto, no fundo, Kakashi não estava surpreso. Fazia muito sentido. Desde sua deserção, Shizui passou à clandestinidade. Além de possuir o título honorário de melhor correio do País da Água por 10 anos consecutivos, e ser conhecido apenas como o irmão mais velho de Sasuke, ele não era mais conhecido pelo nome de Shizui da cintilação corporal. Konoha suspeitava de algo, mas sem provas concretas, eles não poderiam acusar Kirigakure publicamente de abrigar os Uchiha desonestos. E então, tudo mudou. Com Kakashi completamente distraído por Sasuke, um clarão vermelho passou rapidamente entre as 2 zonas de batalha na ponte. À distância, olhos vermelhos encontraram brevemente os de Kakashi. O genin ruivo, que deveria estar correndo para ajudar seu companheiro de equipe Sasuke, que estava em desvantagem, de repente desviou, correndo para longe do campo de batalha. Sasuke estendeu a outra mão em um movimento surpresa, tentando agarrar o braço de Kakashi e forçá-lo a formar selos para ajudar em seu próprio jutsu. Mas antes que ele pudesse fazer um único sinal de mão, Kakashi reagiu instantaneamente, girando e desferindo um soco direto no rosto de Sasuke. Ao mesmo tempo, Uzumaki Mema mergulhou direto na névoa espessa e corrosiva. Uma pontada aguda de medo tomou conta do peito de Kakashi. Eles não estavam aqui por Sasuke. O verdadeiro alvo era Naruto. Esse pressentimento caiu como um raio, e Kakashi, sem hesitar, aceitou isso como verdade. Naruto não era apenas filho do mestre Minato. Ele também carregava a besta com cauda de Konoha dentro dele. Caramba! Quem se importava com os Uchiha agora? Com eficiência implacável, Kakashi atingiu Sasuke com 2 golpes precisos de taijutsu, forçando-o a sair do caminho. Então ele girou e correu direto para o mar de névoa ácida. Não havia tempo a perder. Ele ignorou a dor lancinante enquanto a névoa começava a corroer seu corpo, ignorando a rápida perda de chakra. Concentrando quase todo o chakra em uma única explosão, ele expirou bruscamente. Estilo do vento, grande avanço. Um vento forte varreu a névoa ácida, limpando o ar em um instante. Mas Mema era igualmente rápida. Dentro da névoa, guiado por Jack, Uzumaki Mema fixou os olhos em Naruto, que ainda mal conseguia ficar de pé graças à proteção de Neji. Embora os ataques implacáveis do inimigo estivessem se aproximando de todas as direções, você não vai escapar. Bem a tempo, Kakashi apareceu, jogando-se entre Naruto e Mema. Os dois entraram em choque num piscar de olhos. Uma kunai especialmente criada voou alto no ar, perfeitamente sincronizada, arqueando-se para cima no momento certo e agora diretamente atrás de Kakashi. De repente, o espaço ao redor do genin ruivo se distorceu. Mema desapareceu. O ataque de Kakashi não atingiu nada além do ar, então um chute esmagador atingiu suas costas, fazendo-o voar e amassando a superfície da ponte com o formato de seu corpo. Era a força bruta e avassaladora do clã Uzumaki combinada com seu chakra excepcional. Mema não perdeu um segundo. Aproveitando o impulso, deu um passo à frente e agarrou o pulso de Naruto com força. Antes que Kakashi pudesse se recuperar do golpe repentino. Antes que Naruto pudesse registrar o que estava acontecendo. Mema formou um único sinal de mão. Técnica do deus voador do trovão. O espaço ao redor deles brilhava e se deformava. E num piscar de olhos, Mema e Naruto desapareceram do campo de batalha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Adeus. Mema virou a cabeça e deu um sorriso largo e cheio de dentes, a última coisa que Kakashi ouviu antes de desaparecer. No momento em que Mema tocou Naruto, ambos desapareceram daquele espaço. Kakashi sentiu como se tivesse caído em um poço de gelo. Ele se viu de volta ao seu ponto de partida original, onde a kunai havia pousado. Mema derrubou casualmente seu meio-irmão, alguém do mesmo clã que também carregava metade da 9 caudas dentro de si no chão. Com um sorriso de orelha a orelha, virou-se para Yagura, claramente esperando elogios. Sensei, alvo garantido. A ansiedade na voz de Mema, praticamente trêmula de antecipação, desviou a atenção de Yagura de Naruto. Muito bem, disse Yagura. Então, da cabeça aos pés, ele bagunçou o cabelo de Mema. A sensação foi tão boa que Mema quase soltou um grito de alegria, como de uma raposa. Voltando-se para seu meio-irmão, Mema não pôde deixar de achar Naruto estranhamente bonito, de um jeito meio sem noção. Ele costumava sentir uma aversão instintiva por Naruto, assim como Sasuke. Algo no fundo de seus genes o rejeitava. Até Kakashi foi pego de surpresa. Naruto, que nunca tinha visto a técnica do deus voador do trovão antes, ficou completamente atordoado. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Tudo o que sabia era que o mundo ao seu redor tinha mudado de repente. A única coisa da qual ele tinha certeza era que as 2 pessoas à sua frente não eram de Konoha. Eram inimigas. Ele tentou se levantar e pegar uma arma para revidar, mas a aura opressiva de Yagura, muito mais forte que a sua, o esmagou no chão. Ele não conseguia nem levantar uma perna.
Seus instintos gritavam a verdade. Este era um inimigo que ele jamais poderia derrotar. Naruto recuou centímetro por centímetro. Ó o que vocês estão tentando fazer, hein? Seus idiotas. Eles não lhe responderam. Yagura estava confiante. Naruto não iria a lugar nenhum. Ele se virou para Mema. Vá ajudar Sasuke e os outros. Kakashi provavelmente já tinha entendido a situação. As coisas estavam prestes a ficar sérias. Esta batalha deveria ser um teste para os 3 jovens shinobi. Yagura estava ali apenas para manter o controle. Sequestrar Naruto foi uma atitude ousada. Yagura já estava pensando em como tornar essa refeição dura um pouco mais fácil de mastigar. Ao se aproximar de Naruto, ele disse: Konoha realmente entregou você para o Kakashi? Eles realmente acharam que nada daria errado? Ele inclinou a cabeça e desviou das kunai e pedras que Naruto atirou nele. Ainda animado, Yagura deu um sorriso daquele seu jeito irritantemente presunçoso. Correntes de água foram disparadas, envolvendo o pescoço e os membros de Naruto, prendendo-o no lugar. Não havia nenhum Anbu de Konoha correndo para interferir. Yagura não conseguiu evitar murmurar para si mesmo. Hiruzen Sarutobi estaria começando a perder a razão na velhice, enterrado em papelada? Ele simplesmente deixou o Jinchuriki da 9 caudas aos cuidados de Kakashi e se sentiu seguro sobre isso? Ah bem, decisões idiotas do inimigo são minhas melhores amigas. Ignorando as tentativas completamente ineficazes de Naruto, Yagura pressionou a mão contra o selo em seu estômago. Sua consciência mergulhou na mente de Naruto, o espaço mental onde a Kyuubi residia. Ele ainda não tinha decidido o que fazer com Naruto no final. Assim como naqueles romances, fazer uma lavagem cerebral em Naruto para que ele se tornasse mal não estava fora de questão. Se ele realmente quisesse, Yagura poderia fazer com que seu parceiro estratégico, Danzou Shimura, e seus agentes da raiz matassem a pessoa com quem Naruto mais se importava, Omino Iruka. Mas antes de dar o próximo passo, havia algo mais a fazer. Eliminar o chakra restante de Minato Namikaze selado dentro de Naruto, aquele resquício irritante que estava no caminho. As pupilas de Kakashi se estreitaram. Naruto. Na frente dele, Naruto, carregando uma besta com cauda, tinha acabado de ser arrebatado pelo shinobi de Kirigakuri. Técnica do deus voador do trovão. Espere. Qualquer um desses acontecimentos seria suficiente para abalar Kakashi profundamente. Mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Neji ainda estava lutando contra Shinobu quando Shinobu de repente parou e correu para resgatar Sasuke, que havia sido derrubado por Kakashi. A missão estava cumprida. Agora era hora de recuar. Mas não havia como Kakashi deixá-lo sair. Você não vai escapar. Esses 2 shinobi da névoa, junto com aquele que usou a técnica do deus voador do trovão antes, eles tinham que ser a nova geração de gênios de Kirigakuri, assim como o esquadrão Kimaru de 3 anos atrás. Ninguém sabia para onde Naruto havia sido levado. Mas Sasuke e Shinobu ainda estavam aqui. Por Konoha e por seu próprio orgulho, ele tinha que capturá-los vivos. Ele liberou um jutsu do estilo vento, dispersando a névoa ácida que Shinobu havia invocado. Mas a garota com armadura leve se movia com uma velocidade muito superior à de um Chunin comum. Ela já havia colocado uma distância considerável entre eles, deixando Kakashi incapaz de alcançá-la, pelo menos por enquanto. Naquele curto espaço de tempo, Shinobu usou o ninjutsu médico para curar a maioria dos ferimentos de Sasuke. Sasuke já havia se recuperado cerca de 80% sozinho. Obrigado. Vou segurá-lo. Você não vai correr? O corpo e o rosto de Kakashi já estavam cobertos de queimaduras causadas pelo ácido. A névoa se dissipou, revelando pele coberta de feridas vermelhas e recentes. Mesmo assim, o Elite Jonin Ataque Kakashi não era alguém com quem Shinobu ou Sasuke poderiam mexer. Desde pequenos, eles foram ensinados. Se você encontrar um inimigo mais forte que você, sua primeira prioridade é escapar. Shinobu pensou que talvez não tivesse se expressado claramente. Você não pode vencê-lo. Devemos correr. Não, Sasuke balançou a cabeça teimosamente com o olhar firme. É exatamente por isso que vou ficar. Sua resolução era firme. Ele havia decidido ficar para trás e segurar Kakashi. Shinobu não hesitou em deixar Sasuke para trás. Espírito de equipe? Não havia tal coisa em um grupo que tinha acabado de se formar. Quando a névoa se dissipou, Kakashi finalmente conseguiu ver Sasuke avançando em sua direção, com as mãos voando em um borrão de selos. Mesmo tendo começado mais tarde, Sasuke terminou seu jutsu exatamente ao mesmo tempo. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. A atitude de Kakashi mudou instantaneamente. O distanciamento casual de antes havia desaparecido. Ele estava totalmente engajado agora. As bolas de fogo se chocaram e se dispersaram num rugido crepitante. Todas as distrações desapareceram. Kakashi agora via Sasuke como um verdadeiro oponente. Em apenas algumas trocas, o ataque preciso de Kakashi colocou Sasuke em uma posição perigosa. Ele mal conseguia se segurar. Só conseguia acompanhar porque confiava no Sharingan para ler os movimentos de Kakashi. Felizmente, o famoso ninja copiador, cujo nome foi criado a partir do olho Uchiha, não era conhecido por seu taijutsu. Sem a paixão ardente de Might Guy pelo treinamento ao seu lado, o filho de Presa Branca tinha um ponto cego: o combate corpo a corpo. Após um doloroso passo em falso, Sasuke agora avançava com cuidado, analisando cada movimento enquanto interceptava os ataques implacáveis de Kakashi. Ele podia ver isso. Troca após troca, Sasuke começou a se adaptar, seu Sharingan gradualmente copiando os movimentos de Kakashi. Ele estava virando a maré no combate corpo a corpo. Chidori. O grito agudo do relâmpago, tão agudo quanto o canto de 1000 pássaros ao mesmo tempo, rasgou o ar bem na frente dele. Os olhos de Sasuke se arregalaram. Ele podia ver. Usando o som para avaliar a distância, ele se abaixou, esquivando-se bem a tempo. No mesmo momento, Kakashi mordeu o polegar e bateu a mão no chão. Arte ninja, jutsu de invocação. 8 cães ninjas rosnando surgiram da terra, investindo direto contra Sasuke com mandíbulas estalando. Estilo terra, parede de terra. 3 rotas de fuga foram bloqueadas.
O bando atacou as presas rasgando a carne, o sangue manchando o corpo já machucado de Sasuke. A chuva tinha passado. O céu estava limpo. E Sasuke ainda teve a coragem de pensar que estava indo bem. Kakashi pressionou uma kunai na garganta de Sasuke, tentando arrancar informações. Para onde eles tinham levado Naruto? Mas então veio o som de bombas de papel. Rangendo os dentes de dor, Sasuke arrastou o pé pelo chão, empurrando a areia para o lado. Ele olhou para Kakashi e deu um sorriso maroto. Se Kakashi desperdiçasse um segundo sequer tentando acabar com ele agora, não haveria como ele sair ileso do alcance da explosão. Haveria muitas chances de matar Sasuke mais tarde, como no momento em que ele colocou explosivos em toda a área. Mas Kakashi não podia se dar ao luxo de morrer ali. Pela primeira vez em anos, ele perdeu a compostura. Internamente amaldiçoou os Zambu que espreitavam nas sombras. O que diabos eles estavam fazendo só observando? Ele lançou uma arma de corrente, prendendo Sasuke firmemente. Então ele recuou, calculando o raio da explosão e a contagem regressiva com precisão mortal. Na última fração de segundo, 0,01 segundos antes da detonação, ele chamou de volta os cães ninjas. Mas a essa altura Sasuke já tinha ido embora. Ele não havia retornado diretamente para o lado de Yagura. A corrente que Kakashi deixou para trás ainda estava no caminho. Mema cortou-o com uma kunai, franzindo a testa para o companheiro de equipe que ele tinha acabado de resgatar. Você está realmente se esforçando ao máximo para morrer, hein? Sangue escorria dos ferimentos de Sasuke, fresco e vermelho, onde os cães o haviam mordido profundamente. Gravados em seu corpo, desde as sessões de treinamento da infância, estavam resquícios do selo do deus voador do trovão. Mesmo à beira da morte, Sasuke manteve aquela boca teimosa. Eu fiz de propósito. E você ainda veio me salvar, não é? Mema desviou o olhar, irritado. Então, olhou para Kakashi. Ei, Svi. Antes que Kakashi pudesse atacar novamente, Mema desapareceu com Sasuke em um flash de teletransporte. Assassinato, saques, fuga, tudo fica mais fácil com o deus voador do trovão. Naquela época, Kakashi seguiu seu sensei até o campo de batalha de Wagakure, cortando as linhas inimigas com Minato ao seu lado. E agora, pela primeira vez, ele entendeu o desamparo que o shinobi de Iva devem ter sentido diante do relâmpago amarelo. Mema retornou a Yagura. Shinobu já estava sozinho novamente. Yagura o chamou para tratar dos ferimentos de Sasuke. Ela resmungou, segunda vez agora, enquanto começava a curar Sasuke. Deveria ter corrido quando avisamos. Ela era uma assassina da Anbu. Ela era mesmo a médica designada da equipe? Sasuke sabia que elogiar o ninjutsu médico dela naquele momento o levaria a ser esfaqueado. Ele apenas murmurou. Obrigado. Yagura sentiu em aprovação. Você se saiu bem. Graças ao tempo que Sasuke ganhou, Yagura apagou os últimos resquícios de chakra de Namikaze Minato. Ele nocauteou Naruto com um golpe preciso antes que o garoto pudesse fugir. Lá embaixo, Neji já os avistara. Kakashi também se dirigia a eles. Yagura colocou Naruto nas costas e colocou a mão no ombro de Mema. Vamos, Mema. Estamos indo para casa. Mema não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Os Jinchuriki da 9 Caudas de Konoha foram sequestrados por Kirigakure. O próximo passo foi de Konoha. Eles lidariam com isso discretamente nos bastidores? Ou tornariam público? As pessoas temeriam a névoa por capturar uma besta com cauda ou atacariam Konoha por perder uma. Yagura esperava que fosse a última opção. Mas se fosse o primeiro caso, bem, nem ele nem Kirigakure recuariam. Kakashi se forçou a se acalmar. Aquilo não era mais algo que ele conseguiria lidar sozinho. Precisava ser relatado a Hiruzen Sarutobi. Ele recuperou a abalada Aruno Sakura. Então, não muito longe do campo de batalha da ponte, o time 7 tropeçou nos corpos dos Zambu de Konoha, diretamente sob o comando do Hokage. Este segundo campo de batalha foi completamente limpo. Nenhum vestígio deixado para trás. Nenhuma pista sobre o culpado. Nem mesmo Kakashi conseguiu encontrar uma única pista. Isso fez com que ele e Yagura percebessem algo. Eles haviam julgado mal Hiruzen e Anbu. Afinal, Naruto não havia sido deixado desprotegido. Neji se esforçava ao máximo para manter a compostura. Então, era mesmo a névoa? Kakashi não respondeu. Porque a verdade não era algo que uma criança criada na superfície pacífica de Konoha precisava ouvir. Não, não era a névoa. Ele tinha outro suspeito. Um muito mais preocupante. Se fosse mesmo Kirigakure, eles teriam lutado em campo aberto. Não haveria necessidade de apagar a cena tão completamente. Estava limpo demais. Foi isso que deixou Kakashi desconfiado. O inimigo não está abertamente alinhado com a névoa. Eles não querem ser identificados, porque nós os conhecemos. Eles são um de nós. Um inimigo interno. A raiz, sob Danzou. Tantas operações obscuras. Tantos atos sujos. Se Kakashi tivesse que suspeitar de alguém primeiro, seria de Danzou e sua unidade subterrânea. À medida que Konoha parecia mais fraca para o mundo exterior, a luta política interna se tornava mais feroz. A facção agressiva de Danzou já havia entrado em conflito mais de uma vez com a liderança de Hiruzen. Era um conflito de alto risco no coração da aldeia. Kakashi sabia que não podia interferir naquilo. Tudo o que podia fazer era trazer Neji e Sakura de volta para Konoha. E deixe Hiruzen decidir o que viria a seguir. Capítulo 247. Depois que Yagura retornou a Kirigakure com a equipe 3+1, sua missão foi um sucesso completo. No mesmo dia, Kakashi retornou a Konoha e relatou a grande confusão em que se meteu diretamente a Hiruzen Sarutobi. Mas para o terceiro Hokage, essa notícia não foi um choque repentino, pelo menos não hoje.
Antes de retornar à vila, Kakashi já havia enviado um relatório por seus próprios canais, chegando diretamente à mesa de Hiruzen. Ele havia dado tempo suficiente ao velho Hokage para se preparar e responder. Então, quando Kakashi retornou à vila, ele foi imediatamente levado sob custódia pela Anbu sob o comando direto do Hokage e levado diretamente para Hiruzen. A essa altura, Hiruzen já havia queimado um fusível. Para ser mais preciso, ele estava fervendo há muito tempo. E diante de Kakashi, ele explodiu novamente. Eu confiei em você, ataque Kakashi. E você perdeu a 9 caudas. Você falhou com o Hokage que o criou e decepcionou o povo de Konoha. Envergonhado até a medula, Kakashi baixou a cabeça. Expôs tudo, cada passo, cada erro, e até revelou a parte que havia deixado de fora do relatório inicial. A possibilidade de Danzou e a Raiz terem interferido nos bastidores. Mas foi inútil, embora Hiruzen tivesse recebido o relatório um dia antes. Mesmo que Kakashi tenha descoberto o provável envolvimento de Danzou. O fato era que, sob o comando de Hiruzen, Konoha havia perdido seus Jinchuriki. As teorias de Kakashi, por mais plausíveis que fossem, continuavam sendo apenas isso, especulações sem comprovação. Você pode ir, Kakashi. Hiruzen soltou um suspiro longo e cansado. As coisas tinham chegado a esse ponto. Ele já esperava por isso. Ele havia se preparado para esse desfecho. Não muito tempo depois que Kakashi partiu, assim como Hiruzen previu, Danzou Shimura bateu à porta, impaciente e urgente. 7 dias depois, a tempestade que se formava nos mais altos níveis de liderança de Konoha era invisível para o mundo exterior. Seja Hiruzen ou Danzou, nenhum dos dois deixaria que se espalhasse a notícia de que a vila havia perdido sua besta com cauda. Do lado de fora, não havia nenhum sinal de tensão. Então, quando foi anunciado que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, estava se aposentando, abalou toda a vila. Sem prelúdio, sem tempo para o público reagir ou se preparar. No dia seguinte, 12 anos após seu retorno ao cargo, Hiruzen fez seu segundo e último discurso de aposentadoria. Ele renunciou formalmente ao cargo de Hokage. Hiruzen alegou que suas habilidades e caráter moral não eram mais suficientes e que ele nunca mais serviria como Hokage. E assim, o quinto Hokage de Konoha, Danzou Shimura, foi oficialmente anunciado. Para o público em geral, não apenas em Konoha, mas em todo o universo Shinobi, Danzou não era exatamente um nome conhecido. Não era completamente desconhecido, mas certamente não era amplamente discutido. Mas para aqueles que estão nos escalões médio e alto, ele era mais perigoso, mais calculista e mais implacável do que Hiruzen jamais foi. Além de Yagura e um círculo muito pequeno em Kirigakuri, ninguém sabia como Danzou havia forçado Hiruzen a sair do palco tão rapidamente. Mas isso não impediu que as outras aldeias reagissem. Vários deles imediatamente aumentaram as patrulhas de fronteira e reforçaram a guarda ao redor do perímetro de Konoha. Terra dos Campos de Arroz, uma nação sem uma vila ninja, agora lar de Otogakuri de Orochimaru. A organização de Obito também havia estabelecido uma base lá. Este país pequeno e frágil, sem uma força shinobi de verdade, era perfeito para receber discretamente missões de nações subdefendidas e arrecadar fundos. Dentro da base, Setsu Branco repassou todas as informações que havia coletado para Obito. E com Tsunagakuri essencialmente sob controle dos caudas únicas. Atrás da máscara, a expressão de Obito escureceu, uma sombra tremeluziu entre suas sobrancelhas. 3 caudas, 6 caudas, 9 caudas. 4 bestas com cauda, todas reunidas em uma vila oculta. Além disso, o Rinnegan de Nagato não oferecia mais uma oportunidade explorável. Na verdade, apenas ele, Idan e Uchiha Itachi tinham força para capturar um Jinchuriki sozinho. O resto da organização? Bucha de canhão. Nem mesmo Zetsu Branco conseguiu encontrar um único ninja desaparecido forte o suficiente para preencher a lacuna. Falta de fundos, falta de força e inimigos poderosos por toda parte. O plano Olho da Lua parecia mais distante do que nunca. Tem mais uma coisa, disse Zetsu Branco, mudando de assunto numa tentativa meio brincalhona de levantar o ânimo de Obito. Seu amigo, Ataque Kakashi, parece estar sendo rejeitado pelo terceiro Hokage e Danzou. 12 anos atrás, quando Madara ainda estava vivo, foi ele quem passou esse tipo de informação para Obito. De todas as pessoas do mundo, Zetsu Branco não confundiria Kakashi. Eles enviaram seu amiguinho para Megakuri para obter informações sobre o grupo de Yaiko. Não é preciso dizer mais nada. Yaiko e seus companheiros podiam pregar a paz, mas não estavam sem meios para lutar. Eles se mantiveram reservados ao longo dos anos, atacando apenas quando eram atingidos primeiro. Konoha já tinha profundas rixas com a Megakuri. Essa missão? Seria um inferno. O destino de um velho amigo era fácil de adivinhar. Obito disse friamente. É mesmo? Então boa sorte para ele. Zetsu Branco pescou. Ei, será que a gente pode ajudar ele um pouquinho? Dar alguma informação sobre o Yaiko ou talvez... Não há necessidade. Obito interrompeu o tom cantado com uma voz ríspida. Se ele morrer em Amegakuri, que assim seja. Esqueça Hiruzen e Danzou. Se não fosse pelo sentimentalismo das velhas memórias, se Kakashi fosse apenas um estranho, Obito teria caçado pessoalmente e executado por perder a Kyuubi para Kirigakuri. Depois de anos ao lado de Obito, até mesmo alguém como Zetsu Branco conseguia ler seu humor. Embora o homem usasse uma máscara, a intenção assassina que emanava dele era inconfundível. Sabiamente, Zetsu Branco não disse mais nada. Ele rapidamente mudou de assunto. Ah, certo. Itachi Uchiha está vindo para cá. No papel, Uchiha Itachi era o atual líder da organização. Obito, agindo sob o disfarce de Uchiha Madara, não podia ser visto muito abertamente. O caos cessante em Konoha atraiu Itachi. Ele estava vindo falar com Obito. Itachi. Obito congelou por um segundo, a mente ainda atordoada por todos os acontecimentos. Então, acenou com desdém. Diga a ele que não estou aqui. Entendido. Zetsu Branco afundou no chão. Momentos depois, ele apareceu na frente de Uchiha Itachi, quase sendo pisoteado como uma mina terrestre surpresa. Itachi fez uma pausa e retirou o pé. Madara te enviou?
Sim, respondeu Zetsu Branco, mantendo a mensagem que lhe fora dada. Ele me pediu para te avisar. Ele não está aqui. Zetsu Branco era inteligente o suficiente para ler o humor de Obito, mas não conhecia o quadro completo, um gênio sem noção clássico. Tendo lidado com Zetsu Branco antes, Itachi sabia exatamente como lidar com ele. Entendido, disse ele simplesmente. Vou me retirar. Dada a escala dos eventos recentes, falar com Obito foi uma formalidade. Com a organização ainda fraca, eles não estavam em condições de fazer grandes movimentos. E no fundo, Itachi esperava que isso nunca acontecesse. Aquele homem que se autodenominava Madara, certa vez salvou sua vida dos caçadores de Konoha. Por isso, ele tinha uma dívida com ele. Mas ele ainda tinha pensamentos próprios. Obito se trancou em um quarto escuro por 2 dias e 1 noite. Somente depois de analisar cuidadosamente a situação atual no mundo shinobi ele finalmente emergiu. Ele já tinha se decidido. Ele não podia mais se dar ao luxo de continuar se desenvolvendo. Mesmo que ainda não tivesse todo o seu equipamento de ponta, era hora de agir. Zetsu, venha comigo. Zetsu Branco, que estava comendo terra no subsolo, emergiu imediatamente. Para onde? Vamos encontrar Danzou Shimura. Obito e Danzou já haviam trabalhado juntos antes. Apesar das diferenças, seus interesses muitas vezes estavam alinhados. Desta vez não seria diferente. Danzou certamente concordaria, ele gostaria de toda a ajuda possível para recuperar a Kyuubi. Capítulo 248. Yagura empurrou Uzumaki Naruto para o complexo do clã Uzumaki para viver por enquanto. Naquele momento, Naruto realmente fazia jus à sua reputação de último colocado. A 9 caudas dentro dele não cooperava em nada, e ele era fraco pura e simplesmente. Além disso, o coração de Naruto ainda batia lealmente por Konoha. Sua mente estava repleta de pensamentos sobre Hiruzen Sarutobi e Iruka. Mas como ele carregava o sobrenome Uzumaki, havia pelo menos alguma relação de sangue com o clã. Então, até que os adultos de Konoha aparecessem para resgatá-lo, Naruto estava, mais ou menos, vivendo em paz na casa dos Uzumaki. Mema deu a Yagura um relatório nada entusiasmado sobre a situação recente de Naruto. Tudo bem, Yagura assentiu. Vou deixar você ficar de olho na sua prima distante, a pequena Mema. Deve ter sido alguma configuração padrão ligada ao nome de Naruto. Yagura notou o visível descontentamento de Mema ao falar sobre Naruto e não conseguiu conter um sorriso irônico, provocando-a um pouco. Posso dizer não? Mema tentou argumentar por uma tarefa melhor. Você poderia me mandar para Sunagakure. Eu até ficaria bem andando com Gaara e toda a sua areia. Pelo menos os dois tinham cabelos ruivos. Ele e Gaara pareciam mais primos de verdade. Bem, não é impossível. Yagura bateu no queixo pensativo. As duas vilas não têm uma conexão muito forte no momento. Talvez você possa tentar criar um vínculo com Temari. Temari havia se casado com Konoha, tornando-se um elo entre a folha e a areia através de seu casamento com Shikamaru. Mas agora, com Kirigakure mais forte e Konoha claramente enfraquecida, Temari, ainda uma bela jovem, estava de volta ao radar. Yagura imaginou que talvez valesse a pena considerar. Significaria sacrificar Shikamaru, é claro. Ele poderia encontrar a mulher ideal com que sempre sonhou, gentil, intelectual, madura, e se estabelecer para ter um filho e uma filha, passando o resto dos seus dias deitado observando as nuvens. O rosto de Mema se fechou instantaneamente, como de uma criança sendo importunada para se casar. Sua expressão felina se contraiu enquanto ele reclamava. Mizukage-sama, eu nem sou maior de idade ainda. Você não acha que está se precipitando um pouco? Sou mesmo? Não parece. Yagura fez um gesto para que Mema fosse embora e fizesse algo mais mundano. Ele já tinha o suficiente para fazer. Na verdade, Yagura não tinha planos de se intrometer mais com Naruto. Contanto que o garoto permanecesse obedientemente dentro de Kirigakure, estava bom o suficiente. A força de Naruto não iria melhorar a curto prazo, e sua lealdade inabalável à vontade do fogo não era algo que poderia ser apagado da noite para o dia. Além disso, Mema já havia colocado um selo do deus voador do trovão nele. Não importava para onde Naruto tentasse correr, ele seria puxado de volta como um peixe no anzol. Algum progresso na frente de Iruka? Perguntou Yagura. Um agente da Anbu emergiu das sombras. Pedimos desculpas, Mizukage-sama. Não temos mão de obra suficiente no núcleo de Konoha. A Anbu relatou a missão que Yagura havia organizado pessoalmente. Nossos agentes infiltrados não conseguiram influenciar Danzou e foram expostos no processo. Danzou reforçou a vigilância sobre Iruka Umino e até mobilizou a raiz. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, também fez suas próprias jogadas. Se eles quisessem quebrar o vínculo emocional de Naruto com Konoha, Iruka era o ponto de pressão perfeito. Não importa o quão importante esse professor fosse para o protagonista, o fato permanecia. Ele era apenas um chunin comum e medíocre. Yagura abaixou a cabeça ligeiramente, enrolando uma mecha de cabelo entre os dedos. Após pensar por um momento, suspirou. Esqueça. Puxe esse fio. Não vale mais a pena. Foi uma aposta que não deu certo. Nem todos os movimentos dariam certo. Danzou não era apenas sombrio, ele não era estúpido. Ele precisava entender o quão crucial Iruka era para a estabilidade psicológica de Naruto. Se Konoha matasse Iruka, estaria dando um grande presente a Kirigakure. Mesmo que não o matassem, se Iruka acabasse morto de qualquer maneira, isso ainda cortaria a conexão emocional de Naruto com a vila. Kirigakure já havia domado muitos desertores notáveis de várias aldeias, e as lições sangrentas do passado estavam por toda parte. Danzou dificilmente repetiria os mesmos erros. Sim, senhor. O Anbu continuou seu relatório.
abordando atividades clandestinas que não haviam ganhado manchetes internacionais. Mizukage-sama. Há 2 dias ao meio-dia, o ex-Hokage Hiruzen Sarutobi foi visto entrando em Komogakuri. Ao longo dos anos, Kirigakuri penetrou tão profundamente na rede de inteligência de Konoha que era como tirar o biquíni delas. Nada estava escondido. Danzou e Hiruzen podem ter pensado que seu segredo era hermético, mas sob a vigilância de Kirigakuri, ele estava cheio de falhas. E Agura não ficou surpreso. Então ele foi ver o Raikage. Aqueles dois sabiam jogar. Naquela época, Hiruzen trabalhava na luz, e Danzou se escondia nas sombras. Agora, após a reorganização interna da estrutura política de Konoha, Danzou assumirá oficialmente a posição de Hokage. Enquanto isso, escondido atrás dos holofotes de Danzou, Hiruzen assumirá o papel de sombra, fazendo todas as coisas que precisavam ser escondidas, como entrar em contato com o Raikage. Agura ajustou seus óculos de aro preto. Então ele ordenou que a Anbu convocasse Terumi Mei e Ao para uma pequena reunião estratégica. Ele folheou uma montanha de papelada e tirou um aviso recente de Konoha sobre mudanças no local dos próximos exames Chunin. Com um leve movimento dos dedos, Agura bateu no papel e falou com Mei e Ao. Há pouco tempo, anunciaram que o próximo exame Chunin será realizado em Komogakuri. Tic-tic. Parece que estão se preparando para algo grandioso. Agura já conseguia adivinhar o que estava por trás disso. Desde que ele havia pegado o Jinchuriki da 9 caudas do tabuleiro, Konoha devia estar preparando algo importante. Danzou até enviou a raiz para assassinar o Anbu pessoal do Hokage. Claramente, as ambições de Danzou não pararam em vencer a luta pelo poder em Konoha. Esse linha dura radical, provavelmente tinha intenções maliciosas em relação a Kirigakuri também. Foi somente quando Agura recebeu informações de que Komogakuri estava cooperando com os movimentos de Danzou que ele entendeu completamente o plano do homem. Para Danzou Naruto, o suposto recurso de guerra, o Jinchuriki, era estrategicamente inútil. Nada além de uma costela de frango. Insignificante demais para guardar, problemático demais para jogar fora. Os Jinchuriki da 9 caudas, agora sob o controle de Kirigakuri, mudaram o jogo. Aquele monstro, antes apenas uma arma de guerra, havia alterado o equilíbrio de poder. Era uma aposta arriscada. A suposição era de que Kirigakuri não seria capaz de controlar o poder da 9 caudas a curto prazo. Mas nos últimos anos, a vila vinha crescendo rapidamente, tornando-se a única potência dominante entre muitos concorrentes fortes. Isso foi o suficiente para fazer com que Konoha e Komogakuri se sentissem ameaçadas. A perda da 9 caudas havia levado o Raikage ao limite. Ele não podia mais ficar parado assistindo. No final, Komogakuri e seu rival de longa data, Konoha, optaram por deixar de lado suas diferenças, pelo menos temporariamente, para derrotar Kirigakuri. Terumi, a mão direita do Mizukage, juntamente com Ao, um dos anciãos em espera, expressaram suas opiniões. Seus julgamentos estavam alinhados com os de Agura. Está tudo bem. Ainda podemos participar dos exames Chunin como planejado, disse Mei confiante. Agura recebeu o confronto com Danzou e o Raikage com um sorriso calmo e confiança inabalável. Sua mão direita apoiava o queixo enquanto ele inclinava a cabeça para o lado e ajustava os óculos. O sorriso nos lábios era relaxado, quase brincalhão. Mei, entre em contato com Gaara e Aiko por mim. Vamos tomar chá juntos, disse ele, abrindo a mão esquerda e os dedos levemente afastados. Com um sorriso ele acrescentou. Então Konoha pode convocar seus aliados, e nós não? Nossa amizade com Tsunagakuri e Amegakuri é muito mais confiável do que aquele vínculo frágil entre Konoha e Komogakuri. Temos Izobu e Shukaku do nosso lado. Em uma vida passada, uma superpotência confiou em sua reputação para realizar todo tipo de ações questionáveis em uma determinada região. Essa mesma arrogância acabou saindo pela culatra, arrastando seu nome e influência para a lama. Houve histórias que serviram de exemplo. E tão importante quanto isso, houve exemplos que valem a pena imitar. Agura entendeu isso bem. Para ser um verdadeiro líder global, a cooperação e o benefício mútuo tinham que vir em primeiro lugar. Desde que Kirigakuri assumiu a liderança na união de Tsunagakuri e Amegakuri, a Terra da Água nunca se conteve em oferecer apoio, recursos, assistência, influência a essas duas nações carentes de recursos. E o efeito desse apoio foi evidente. A transformação em Tsunagakuri e Amegakuri não passou despercebida. Até mesmo sempre cauteloso Onoki de Vagakuri, observando de sua fortaleza cada vez mais cercada, não pôde deixar de se sentir tentado. Sim, Mei respondeu secamente. Capítulo 249. Com ambos os lados manobrando e Onoki de Vagakuri mediando entre eles. Os exames Chunin realizados no 60º ano de Konoha foram finalmente confirmados para acontecer em Komogakuri, com a participação de todas as 5 grandes aldeias ocultas. E desta vez, todos os 5 Kage estariam presentes pessoalmente. Superficialmente ainda era uma competição infantil, apenas um exame Chunin de rotina. Mas, na verdade, tornou-se o palco da segunda cúpula dos 5 Kages. Por questões de segurança e diplomacia, a cúpula seria realizada na neutra Terra do Ferro, lar dos samurais. Somente após a cúpula os grupos viajariam para Komogakuri na Terra do Relâmpago. Confio que Gaara está do nosso lado, mas a posição do Tsuchikage não é clara, disse Mangetsu sombriamente. Ele era firmemente contra Agura se colocar em perigo e foi pressionado pelos outros para tentar convencê-lo a desistir.
Yagura, você realmente não pode se dar ao luxo de se machucar. O caminho de Kirigakuri para Komogakuri era seguro, assim como a estrada para a Terra do Ferro. Em ambas as rotas, a névoa oculta poderia fornecer amplo apoio e reforço. Mas da Terra do Ferro até Komogakuri, esse trecho, os shinobi da névoa não conseguiriam cobrir. Sim, eu sei, respondeu Yagura com um pequeno sorriso. Entrar em território inimigo, o território de Komogakuri, já era bastante arriscado. Além disso, Danzou era conhecido por suas táticas desonestas e seu desinteresse em jogar limpo. Raikage era um brigão com um ego enorme e ambições ainda maiores. Quem sabia o que o convenceriam a fazer? Eu nunca planejei jogar as cartas que me dão, disse Yagura calmamente. Ele terminou de escrever um documento lacrado endereçado ao trio da chuva, Yaiko, Konan e Nagato, e o entregou a um membro da Anbu. Mangetsu observou a Anbu partir, levando consigo uma mensagem confidencial de alto nível. Do que se trata? Konoha, Komogakuri e as outras pequenas vilas estão todas focadas em mim, disse Yagura, espreguiçando-se como se tivesse todo o tempo do mundo. Enquanto isso, pedi a Yaiko e aos outros que se esgueirassem para Takigakuri e pegassem os 7 caudas. Uma presa fácil. Os 7 caudas era o único animal com cauda que não estava sob o controle de nenhuma das 5 grandes nações. Yagura previu que agora, com a Kyuubi perdida, os olhos de Danzou se voltariam para não reclamar das 7 caudas. Takigakuri era forte, claro, mas nas disputas de poder entre as grandes nações, eles não conseguiram um assento à mesa. Era apenas uma questão de quem atacava primeiro e quem atacava com mais força. Akatsuki caçando bestas com cauda é meio que a praia deles. Pense nisso como tradição. Eles têm o poder. Mangetsu franziu a testa. Por que você sempre diz coisas estranhas que ninguém entende? Ainda assim, ele estava aliviado. Pelo menos Yagura não estava andando às cegas. Isso foi o suficiente para fazer Mangetsu se acalmar um pouco e deixar de lado sua ansiedade. Então, o que vem a seguir? Yagura sempre tinha alguns movimentos na manga. Preciso que você me represente na cúpula na Terra do Ferro. Mangetsu ergueu uma sobrancelha. Você está tentando me matar? Se ele fosse exposto, não seria apenas perigoso, seria catastrófico. Sem mencionar que com a ausência de Yagura, era óbvio que ele estava tentando fazer algo enquanto os outros Kage estavam distraídos. E quando finalmente percebessem que tinham sido enganados, em quem iriam descontar? Certo. Ele, Kizami e Mei irão com você, disse Yagura, com as palmas para cima em fingida inocência, oferecendo apoio de primeira linha. Bom o suficiente agora? Kizami, Terumi, Mei e Mangetsu. 3 shinobi com força de nível Kage. Mesmo que o Raikage, o Okage e o Tsuchikage se unissem contra eles, eles poderiam não vencer, mas com certeza escapariam. Droga! Mangetsu não conseguiu evitar um assobio. Yagura não se conteve. Sério, havia algum outro Kage no mundo ninja que pudesse ter uma mão de cartas como essa, 2 coringas e 4 ases, só para enfeitar? Só resta um problema. O que? Mangetsu olhou para a altura, bastante modesta de Yagura. Vai ser difícil para mim agir como você. Tudo bem, tudo bem. Seja feroz e eu seguirei seu exemplo, resmungou Mangetsu, erguendo as mãos em sinal de rendição antes que Yagura pudesse retaliar. Uma piada a mais. Hora de voltar atrás e aceitar a missão. Ele já sentia a estranha alegria de interpretar o dublê de Corpo Rico. Não era um trabalho ruim. Publicamente, seria dito que o Mizukage havia partido com sua escolta. Nenhuma outra vila deixaria shinobi estrangeiros se aproximarem de seus Kage. Somente quando os Kage se conheceram pessoalmente é que alguém percebeu. Espere um minuto, você mentiu sobre sua altura. Agora ele tinha sua missão. Tudo o que precisava fazer era cumprir sua parte e proteger os interesses de Yagura das sombras. Antes de sair, pegue uma kunai do deus voador do trovão Komema. Ok. Mangetsu assentiu com um sorriso. Então, voltando-se um pouco mais sério, ele perguntou. Aonde você vai? Quem vai com você? Oshigakuri. Yugal. Yagura fechou a pilha de documentos em sua mesa, então se recostou, olhando para o teto, perdido em pensamentos. Esse mundo inflado de dados do Naruto Online, ele ainda o tinha sob controle. Ele não estava mais particularmente ansioso sobre sua força de combate. Mas tendo passado os últimos anos principalmente em um escritório, ele estava começando a se sentir um pouco como Naruto depois de se tornar Kage. Mais político do que guerreiro. Deixou a espada de lado, por assim dizer. Naquela época, o modo sábio era o maior trunfo de Naruto. Agora, era tudo que lhe restava. Com a guerra final se aproximando, Yagura decidiu que era hora de jogar pelo seguro e se atualizar uma última vez. Ei Izobu, há algo especial naquele lugar? A Yagura, um meteorito caiu do céu. Ele contém chakra. Dizem que é um fragmento da lua. O chakra dentro daquele meteorito foi extraído pelo shinobi da Vila Oculta da Estrela e refinado em uma técnica secreta chamada Método do Pavão. Era poderoso, mas o uso excessivo poderia causar reações severas. Se realmente fosse um pedaço da lua, então o chakra poderia pertencer a Kaguya? E se fosse de Kaguya, então até mesmo o menor vestígio vazando daquela pedra seria um tremendo impulso para Izobu. Yagura não tinha muita certeza, então deu uma resposta vaga a Izobu. Eles descobririam em breve. Usando as notícias de última hora sobre a próxima cúpula dos 5 Kages e o anúncio público da partida do Mizukage para a Terra do Ferro como cobertura, Yagura silenciosamente desapareceu sob aquela luz levando consigo 2 companheiros cuidadosamente escolhidos, o Takata e o Shiha Shizui. Os 3 sozinhos foram mais do que suficientes para destruir uma pequena vila shinobi. 2 dias depois, eles chegaram à Vila Oculta da Estrela. Eles esperaram mais 3 dias, até obterem a confirmação de que o grupo de Mangetsu já havia se infiltrado na Terra do Ferro. O Takata suspirou, um pouco melancólico, enquanto seus dias relaxantes chegavam ao fim. Amanhã, eles provavelmente vão encontrar aqueles Kage.
Hoje à noite vamos embora, disse Yagura, entregando a Shizui um peixe fresco grelhado, douradinho perfeito, crocante por fora, macio por dentro. O vapor que saía tinha um cheiro bom o suficiente para fazer qualquer um querer assaltar a geladeira no meio da noite. Foi a primeira peça finalizada, oferecida como agradecimento ao trabalhador Uchiha que usou seu estilo fogo para fazer a grelha funcionar. Shizui aceitou sem reclamar. Obrigado. Trituração. Ele deu uma mordida e imediatamente ficou tenso, virando o rosto levemente e franzindo a testa. O sabor era difícil de descrever, estranho. Ele tinha visto Yagura adicionar todos os temperos, nada parecia estranho. O calor, o tempo também estavam corretos. Então por que o gosto era tão estranho? Enquanto grelhava energicamente mais peixes para a equipe, Yagura explicou o plano da missão. Shizui, você não vai se juntar à luta. Seu trabalho é ficar de guarda. Use seu genjutsu. Assim que a batalha começasse, seria barulhenta. Não havia como evitar a atenção. Shizui olhou para o oeste e assentiu seriamente. Entendido. Seus verdadeiros inimigos não eram os shinobi das estrelas, mas os shinobi de Konogakakuri, que moravam ao lado. Ele nunca quis se opor à Folha. Desde que deixou a vila, passava a maior parte do tempo guiando Sasuke. Mas agora, o Hokage era Danzou Shimura. Isso mudou tudo. É por isso que Shizui concordou com as condições de Yagura. Seu nome foi chamado, seu olho foi prometido a ser devolvido, e voltou para a briga. Yagura considerou enviá-lo diretamente para confrontar Danzou na Terra do Ferro, mas decidiu que era mais seguro manter Shizui por perto. Ele ainda tinha mais confiança em seu próprio povo, aqueles que vinham de Kirigakuri. Então ele deu a ordem livremente. O Takata, você é o primeiro. Argue. O Takata levantou a mão preguiçosamente em reconhecimento, sem nenhum entusiasmo real enquanto olhava para o peixe grelhado que seu chefe lhe entregou. Ele pensou por um segundo. Já que teria que lutar de qualquer maneira, era melhor comer. Ele deu uma mordida. Já tendo provado o peixe grelhado, excepcionalmente ruim, do Yagura diversas vezes antes, o Takata nem se mexeu. Ele já tinha comido coisas piores, pílulas de ração militar, por exemplo. Não era tão ruim assim. O que era difícil de aceitar era a total falta de autoconsciência de Yagura. Ele realmente achava que seu peixe tinha um gosto bom. Ele nem gostava muito de peixe, mas tinha uma estranha obsessão em grelhar o seu próprio. Saiken, deve ser isso que os humanos querem dizer quando dizem que são cegos às suas próprias criações. Saiken, lembrete amigável. Você deve esperar 30 minutos depois de comer antes de se exercitar. Caso contrário, os humanos tendem a desenvolver aquela inflamação. O Takata, entendi, sensei. Ele suspirou segurando a testa com uma leve dor. Por favor, conceda a ele uma besta com cauda normal um dia. Depois de descansar os 30 minutos apropriados, o Takata se levantou. Shizui já havia partido mais cedo, indo em direção à fronteira para montar defesas contra qualquer shinobi de Konoha que se aproximasse. Yagura imaginou que se ele fizesse tudo, toda a vila oculta da estrela seria inundada, então ele deixou isso para o Takata. Você consegue, disse ele com um tapinha nas costas, dando ao Takata um último incentivo moral antes de ele próprio seguir em direção ao centro da vila, mirando no meteorito. Atrás dele, silenciosamente havia um aglomerado de bolhas quase invisíveis, incolores, silenciosas, quase imperceptíveis. Tic, como ele é bom em mandar nas pessoas, murmurou Takata enquanto brincava com sua varinha de bolhas, soprando e controlando cada bolha que silenciosamente flutuava na noite. Primeiro alvo, o shinobi das estrelas vigiando no topo das torres de flechas. Foi somente quando as bolhas flutuaram até seus rostos que eles perceberam que havia algo errado. Que diabos é isso? Foto. O Takata estalou os dedos. Estilo água, técnica de bolhas. Estrondo. Várias pequenas bolhas detonaram ao mesmo tempo, destruindo as torres, junto com as sentinelas posicionadas ali. Ao mesmo tempo, Yagura rompeu a barreira da vila oculta da estrela. A intrusão repentina de um chakra desconhecido acionou instantaneamente os sistemas de defesa. Ataque inimigo. Estamos sob ataque. Peguem suas armas. Todas as unidades para o perímetro. Os shinobis saíram correndo de suas camas e foram até a borda da vila, apenas para encontrar um mar avassalador de bolhas vindo em sua direção. O Takata sabia exatamente qual era o seu papel nessa missão. Ele se trancou dentro de uma das maiores bolhas, flutuando bem acima das demais, bem onde qualquer shinobi das estrelas poderia vê-lo se olhasse para cima. Com a atenção dos defensores focada em o Takata e seu ninjutsu, Yagura passou despercebido pela vila e rapidamente localizou o fragmento de meteorito. Os shinobi das estrelas construíram seus campos de treinamento ao redor da pedra, usando-a para cultivar seu método do pavão. Então não foi difícil de encontrar. Poucos momentos antes, quando o alarme soou, vários shinobi saíram de um prédio específico, com os rostos corados como se tivessem ingerido uma grande quantidade de chakra. Esse era o lugar. Yagura entrou na estrutura de madeira. Lá dentro, alguns shinobi ficaram para trás para guardar a pedra preciosa. Quem vai aí? Seguindo o exemplo de Takata, Yagura simplesmente levantou a mão, gotas de água se formaram no ar ao lado de cada shinobi. Antes que pudessem reagir, as gotas explodiram. As explosões eram tão fortes quanto as bolhas de Takata, se não mais fortes. Com os guardas mortos, Yagura usou seu conhecimento rudimentar de técnicas de selamento para trancar o prédio inteiro. Então ele se aproximou do meteorito em seu centro. Sua superfície brilhava com uma luz roxa perigosa e instável. Ele colocou a mão delicadamente sobre ela. Ei Yagura, e então? O que você acha, Isobu? Chakra familiar? Isobu, parece um pouco com o 10 caudas, mas não exatamente. Poderia pertencer a outro membro do clã Otsutsuki. E Yagura, é comestível? Vou ter diarreia? Isobu, vamos tentar um pouco primeiro. Isobu estava igualmente ansioso. Ele conseguia sentir o chakra dentro do meteorito. Talvez não tão forte quanto o de Kurama, mas certamente o suficiente para lutar decentemente contra Juuki.
Capítulo 250. O Takata facilmente conteve o shinobi de Oshigakure, impedindo que eles chegassem perto do meteorito. Ei, pessoal, fiquem a 100 metros de distância. Sem movimentos bruscos. Ele descansava preguiçosamente dentro de uma grande bolha flutuante, suspensa no ar, observando o campo de batalha de cima. Os shinobi de Oshigakure estavam todos reunidos perto do centro da vila, mas estavam completamente isolados por uma cúpula de redes de bolhas de liberação de água que se estendiam em todas as direções. O ódio queimava em seus olhos enquanto eles olhavam para o Takata. Alguns deles gritavam maldições ou faziam exigências a ele, mas o Takata não conseguia ouvi-los. E mesmo que conseguisse, não teria deixado o barulho estragar seu humor, girando a varinha de bolhas distraidamente em seus dedos. O Takata soprou outra bolha para tapar uma brecha na parede causada por alguns shinobi estelares que tentaram atravessá-la de forma imprudente. Um deles conseguiu romper a primeira camada de defesas e voou no ar usando o método do pavão misterioso, indo direto para o Takata. O Takata rapidamente direcionou várias bolhas para persegui-lo, mas o Jonin de Oshigakure era ágil, zigue-zagueando pelo ar e desviando de todas. Ele se aproximava cada vez mais da posição de o Takata. No chão, o resto dos shinobi estelares estavam prontos para lançar um ataque total no momento em que o Takata fosse derrubado. O Jonin fechou a distância num piscar de olhos, formando selos de mão no ar. Seu chakra se transformou em uma lâmina usando o método do pavão misterioso e com um golpe certeiro, ele perfurou a bolha de o Takata. Peguei você. Mas o Takata desceu calmamente com a névoa da bolha estourada girando ao seu redor. Ele olhou para cima com um olhar indiferente. Técnica da bolha. Estrondo. A bolha explodiu, liberando uma névoa ácida e corrosiva que engoliu o Jonin por inteiro. Sua forma e voz desapareceram na explosão. O Takata estava prestes a explodir outra bolha para recuperar sua vantagem aérea quando um ataque veio de baixo, de dentro de sua própria sombra. Asas de energia do método do pavão misterioso dispararam como lanças apontadas diretamente para ele. Eu já percebi sua técnica de fazer bolhas. Apesar da aparência frágil, as bolhas possuíam uma durabilidade tremenda. Jutsus comuns ou até mesmo marcadores explosivos só conseguiam estourar uma bolha por vez e nunca conseguiam romper a parede inteira. Pior, as bolhas explodiriam após serem quebradas, liberando ácido altamente corrosivo. Muitos shinobi de Oshigakure já haviam aprendido isso da maneira mais difícil. Atacar de cabeça a barreira lhes custou a vida. O ataque de Kirigakure veio rápido e forte. Oshigakure não teve tempo de pensar em uma resposta eficaz. Tudo o que podiam fazer era colocar mais vidas no problema. Era verdade que aqueles que tomaram emprestado o poder do meteorito eram mais fortes que a maioria dos shinobi do mesmo nível, mas isso só se aplicava aos seus pares. Contra o Takata, que não enfrentou oponentes de nível Kage, a vantagem era insignificante. Ele tinha domínio absoluto. Para Oshigakure, aquele meteorito era a pedra angular de sua sobrevivência. Custe o que custar, eles precisavam recuperá-lo. Saiken, precisa de ajuda? O Takata, obrigado, sensei. Mas não precisa. Esse nível de oposição nem sequer justificava o uso do poder da besta com cauda. E ele não estava falando apenas de um Jonin. Ele se referia a todos os shinobi de Oshigakure presentes. O Takata virou o corpo calmamente, respirou fundo e exalou uma bolha. Desta vez, em vez da esfera habitual, soprou uma esfera longa, plana e em forma de escudo. À medida que os ataques de energia do pavão misterioso caíam sobre ele, o escudo de bolhas absorvia o impacto. Os golpes de energia pontiagudos o pressionavam como agulhas na borracha, distorcendo seu formato, mas sem conseguir atravessá-lo. O ataque dos Jonin foi um fracasso completo. Droga, ele rosnou, recolhendo suas asas de chakra. Ele sabia que era melhor não se envolver em um combate corpo a corpo prolongado com o Takata. Aquele ácido seria a sua morte. Após o ataque fracassado, ele recuou rapidamente. Bolhas de chakra com propriedades corrosivas? Ninguém em Oshigakure jamais tinha ouvido falar de algo assim. E pensar que você pode mudar a forma deles. O Jonin olhou para o Takata, flutuando facilmente no ar, e zombou de frustração. O poder de Oshigakure tinha um custo. A dependência excessiva do meteorito desgastava seus corpos com o tempo. Doido. O Takata casualmente soprou outra bolha em forma de escudo para ficar em pé, recuperando sua altitude e bloqueando o outro ataque vindo de baixo. Ele deu uma pequena volta em sua varinha de bolhas antes de prendê-la no cinto. Seu estilo de combate nunca se limitou apenas à defesa. O escudo de bolha que ele acabará de usar para bloquear o último golpe estourou de repente e se transformou em uma barragem de projéteis semelhantes a shurikens. Eles voaram atrás dos Jonins em retirada, muito mais rápido do que bolhas comuns. Pego de surpresa, o Jonin se debateu enquanto tentava desviar e bloqueá-los todos de uma vez. Foto. O Takata estalou os dedos. A bolha em forma de escudo abaixo dele se expandiu para cima, transformando-se novamente em uma esfera e envolvendo-o completamente, suspendendo-o no ar. Ele olhou para a tenda onde o meteorito estava sendo guardado e murmurou, confuso. Eles estão demorando lá embaixo. O Mizukage ainda não terminou? Ou ele está só observando por diversão? Yagura tinha o péssimo hábito de aparecer inesperadamente só por diversão. Embora o Takata não fizesse parte do círculo íntimo de Yagura, ele conhecia o homem o suficiente para ficar cauteloso. Meu querido, parece que você estava pensando em algo muito rude agora mesmo. A voz veio de cima, causando um arrepio na espinha de Takata. Inimigo? Desde quando? Como alguém chegou tão perto sem que ele percebesse? Levou um segundo para reconhecer a voz Yagura. Ele olhou para cima e viu Mizukage colado no topo da sua bolha. Aliviado mas perturbado, o Takata rapidamente desviou o olhar e se levantou rigidamente.
Minhas desculpas, Lord Mizukage. Ele abriu a parte superior da bolha para deixar Yagura entrar. Yagura lançou-lhe um olhar penetrante, com os lábios franzidos como os de um gato presunçoso, claramente esperando para ver como Takata escaparia daquele pequeno deslize mental. Tentando fugir do momento constrangedor, o Takata perguntou o óbvio: como está o meteorito? Tudo bem, vou te dar uma folga. Negócios primeiro. Normalmente Yagura deixaria o Takata terminar de lutar antes de se apresentar, mas não desta vez. As coisas eram urgentes. Eles não estavam exatamente em modo de crise total, mas cada segundo contava. Yagura nem se deu ao trabalho de olhar para o shinobi de Oshigakure abaixo. Missão cumprida. Estamos partindo, conforme o planejado. De volta ao chão, o Jonin finalmente lidou com as últimas shuriken de bolhas, apenas para seus companheiros o alertarem urgentemente. Olha, eles estão recuando. O Jonin cerrou os dentes, acelerando seu chakra novamente. Todos os Jonins prossigam. Todos os outros mantenham suas posições. Desgraçado, você não vai escapar. Mas apesar do que as pessoas pensavam sobre bolhas como lentas e flutuantes, a técnica de Takata era tudo menos isso. Seu voo de bolhas era tão rápido quanto a areia de Gaara, cortando o ar em alta velocidade. O uso contínuo do método do pavão misterioso estava afetando o corpo do Jonin da estrela. Olhando para trás, para os shinobi que ainda os perseguiam, embora suas figuras tivessem desaparecido de vista, o Takata perguntou casualmente: então, o que fazemos com eles? O shinobi estrela? Yagura sentou-se em meditação silenciosa, absorvendo a energia do chakra do meteorito dentro de seu corpo, esquecendo completamente dos ninjas da estrela que ainda os perseguiam. Basta sacudi-los, disse ele. Na velocidade atual, não havia chance dos ninjas da estrela alcançá-los. Quanto a silenciá-los para criar uma lacuna de informações, toda a vila oculta da estrela oculta testemunhou o que aconteceu. Matar alguns Jonins não mudaria nada. Ele abriu os olhos em resposta à pergunta de Takata. Então calmamente confiou o assunto a ele antes de fechá-los mais uma vez e retornar ao espaço da besta com cauda para terminar de digerir o chakra restante. O chakra infundido naquele pedaço de rocha lunar foi uma surpresa deliciosa. Ele havia estimado originalmente que isso poderia levar o poder de Izobu para perto do nível do 8 caudas, mas agora, mesmo chegar perto da força de metade do 9 caudas não parecia impossível. O chakra que aqueles pequenos shinobi estelares passaram décadas absorvendo não se comparava ao que Izobu era capaz de devorar de uma só vez. É Yagura alimentando o chakra com um punhado de cada vez. Vamos, Izobu. Você consegue. Ainda pode comer mais. Izobu, prestes a explodir o Ugi. Ignorando o protesto da tartaruga, Yagura continuou injetando chakra nele como se estivesse colocando algodão em um edredom. Yagura com a mão sobre o coração. Você se estica, eu sofro. É um trabalho em equipe. Izobu, isso é besteira, Ugi. A brincadeira encheu o espaço da besta com cauda com uma estranha alegria, mas ingerir chakra comparável ao de um 3 caudas inteiro de uma só vez não foi pouca coisa. Lá fora, o Takata lançou um olhar preocupado para Yagura. O Mizukage estava encharcado de suor enquanto meditava, com a respiração curta e superficial. O Takata não conseguiu evitar se sentir culpado por incomodá-lo antes sobre a situação dos ninjas da estrela. Antes mesmo de perceber, seu corpo já estava ajoelhado. Com mãos cuidadosas, ele pegou um lenço e enxugou delicadamente o suor da testa de Yagura. Por um momento foi difícil dizer quem era o irmão mais velho. Yagura podia ser quase 10 anos mais velho que seu Mizukage, mas seu rosto jovem tornava isso fácil de esquecer. O tempo pareceu congelar enquanto o mundo de Takata se reduzia ao som da respiração silenciosa de Yagura e ao zumbido dos mosquitos. O Takata levantou-se e levantou a mão em direção ao barulho. Pragas zumbidoras. Hora de você parar com isso também. O Takata, sensei, eu não queria invocar seu poder. Eu poderia ter lidado com isso. Saiken, use-o, seu mestre ainda está ansioso para ir. O manto da besta brilhava ao redor dele enquanto o chakra dos 6 caudas se expandia para envolver a bolha inteira. Um enorme raio de energia da besta com cauda rugiu pelo céu, destruindo os shinobi estelares perseguidores com um único golpe. Com seus perseguidores vaporizados, a bolha de chakra decolou da terra e voou para o norte, sobre o oceano, em direção a Komogakure. A tarefa de recuperar os 7 caudas foi delegada a Akatsuki. Os 5 Kage estavam sendo paralisados por Mangetsu, Gaara e os outros. Quanto a Yagura e o Takata, seu próximo alvo eram as 2 caudas e as 8 caudas de Komogakure. Em outro lugar, Shizui estava posicionado no extremo norte da vila oculta da estrela Shinobi, observando os padrões do vento e bloqueando o caminho do Shinobi de Konoha. A vila ficava entre Konoha e Kerigakure. Qualquer movimento que fizesse poderia facilmente afetar os interesses de Konoha, então Danzou estava observando de perto. O antigo líder da aldeia foi removido após se recusar a seguir as ordens de Danzou. Agora sob semi-vigilância, qualquer perturbação na vila oculta da estrela imediatamente atraía a atenção das forças de Konoha. Faz anos que não assumo a identidade de um shinobi novamente, e meu primeiro inimigo é Konoha. Preparado para enfrentar Konoha de Danzou, Shizui olhou para o shinobi de Konoha que havia caído a seus pés. Apesar de estar mentalmente preparado, ainda sentia uma pontada de arrependimento. Ele se permitiu apenas um momento de descanso antes de começar a trabalhar na limpeza dos vestígios de sua presença. Então, uma bolha de memória chegou de Takata, confirmando que a missão do Mizukage havia sido concluída. Não que ele realmente precisasse da mensagem. Aquela explosão monstruosa de chakra da besta com cauda no céu momentos atrás já havia lhe dito tudo o que ele precisava saber. Ele deixou alguns ninjas de Konoha vivos, prendeu-os em uma ilusão do Sharingan e começou a extrair informações. Seu objetivo aqui era a vingança contra Danzou. Ele precisava de informações.
Onde está o Hokage, Danzou Shimura, agora? O Mizukage havia prometido recuperar o olho para ele. Mas se a oportunidade surgisse, Shizui pretendia recuperá-la com as próprias mãos e vingar os Uchiha. Claro, eram apenas shinobi comuns, nem a Raiz nem Anbu. Eles não tinham ideia de onde Danzou realmente estava. Eles simplesmente responderam: o Hokage Danzou-sama está na vila. Isso não agradou Shizui. Danzou deveria estar a caminho da cúpula dos 5 Kages. Danzou podia viajar em segredo, mas os movimentos de um Hokage não podiam ser completamente ocultados. Não, espere. Shizui reavaliou a situação. Aquele Mizukage irritantemente afiado. Yagura, ei, eu sou mais velho que você, seu punk. Usou Kumi como cobertura para atacar o Duas Caudas e o Oito Caudas em Kumogakure. Será que Danzou está planejando algo parecido? Incapaz de obter informações claras sobre Danzou, Shizui mudou de tática. Onde está o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi? O Genjutsu garantiu total honestidade. Alguns ninjas de Konoha disseram, na vila. Outros disseram, ele já foi embora. Essa contradição só podia significar uma coisa: o paradeiro de Sarutobi era incerto. Hiruzen Sarutobi tomou o lugar de Danzou no Kumi? Estaria Danzou planejando algo em segredo, assim como Yagura? Incomodado com as informações obscuras, Shizui sabia que era melhor não atacar às cegas em busca de vingança. Esse tipo de atitude imprudente e impetuosa era mais o estilo de Sasuke. Ele apagou seus rastros e limpou o campo de batalha. Mas nenhum plano imediato lhe ocorreu que lhe permitisse derrotar Danzou sozinho. Então, ele partiu para se reagrupar com Yagura e os outros. Aquele Mizukage era alguém em quem ele podia confiar e contar. Bem, tirando seus ocasionais surtos de maturidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.